Tamo no ar já ou não? É? Estamos no ar. Estamos no ar aí, ó. Tamo no ar. Estamos aqui hoje com um homem Monstro sagrado. que frequentou Sabe os tudo. bastidores da vida de Fred E Mercury. que canta muito, por sinal. Ele vai contar aqui agora como é que funcionavam Bastidores da as vida. festas de Fred Mercury no Brasil, Eu- no Rio eu- de Janeiro, no Copacabana Palace. Vai Rosalá nada. Santoro, Vai não, não o é homem do possível. rock and roll. Pô, quem me dera ter frequentado esses bastidores. Mas, pô, quando eu vi Fred Mercury, eu tinha 15 anos de idade. Nossa. Então, Quais eu consigo- bastidores são mais polêmicos? O de Fred Mercury ou o do Parque São Jorge? Ah, o Parque São Jorge dá de 10, né? Ô, louco! É sério? Ô, mais do que o do Fred Mercury? Fred Mercury não tem polêmica, cara. Não, Como eu já tranquilo. leu a biografia do Fred Mercury, não? São umas Já, baguncinhas, é. Já. só os negocinhos, É, diferentes. é o trivial variado. Bota variação nisso, né? Dani Kepler, mais uma vez com a gente aqui no Deus Zebra. Grande Dani. O homem agora tá voando Que nas redes sociais da Central do Timão, em collab aqui com a gente com o Deus Zebra. Prazer, Dani Kepler, mais uma vez, estar aqui com nós. Mais uma vez, né? Vamos aí falar sobre algumas questõezinhas, né, que Aí, ó. nos últimos dias Só coisa tem boa. pipocado Você tá aí vendo? na, Nos na últimos Achei dias. internet. que a Nos gente ia continuar últimos falando de dias. rock and roll. É, tá vendo? É melhor. Tá vendo? Aqui a gente... Quem fala mesmo é ele. Eu faço umas piadas sem graça, o outro maconheiro fica aqui viajando e ele faz as perguntas, não é isso, Alan? É isso aí, velho. Estamos no ar com mais um Deus Zebracast. Temos aqui a nossa Couro 50, produtos Boa. licenciados Aí, ó. do Corinthians. Rosalá já assinou lá o contrato da Couro 50 lá no Corinthians. Nem lembrava, né, Não. Rosalá? Tá lá no seu nome, tem o contrato aí, ó. Não, Mas tá não. tudo certinho com a Couro 50. Acesse o site da Couro 50, tem 10% de desconto com o cupom Deus Zebra aí, produto licenciado do Corinthians. Algo que vem se tornando assim mais comum agora, né? Esse espaço de produtos licenciados nos clubes. Ah. O Corinthians tem feito bastante coisa bacana nesse sentido, E- né? Vamos falar alguma coisa boa aqui também, Não, né? E vamos falar que o grande desafio do clube é de fato, expandir receita. Né? E não tenha dúvida, produto licenciado é uma linha. Né? Você tem outros... Acho que a gente vai conversar sobre isso aqui hoje, mas tudo que tem potencial de trazer valor para o clube, valor para a marca, tem que ser desenvolvido e colocado no mercado. Claro, pô, Explorado, né? né? É muito legal, né? Verdade. Vamos falar disso aí, Rosala. Como é que você chegou lá no Corinthians? Você tava com a tua banda de rock, tava com o teu irmão lá naquele esquema lá, Arrebentando no banda de vocal. reggae. Não. Ele foi parar no Corinthians, velho. Mas primeiro tem que explicar que são dois irmãos. Né? Ah, então vai, explica aí, vamos lá. Tem um irmão da banda que é o mais novo. Tá? E tem um irmão lá do Corinthians, que é o do meio. Né? Então, Luiz Felipe Santoro é meu irmão, né? O advogado. E é contratado do clube e está lá desde a primeira gestão do Andrés. Né? Nunca deixou de estar. Ele só se afastou durante uns 2 anos que ele foi ser diretor jurídico da CBF. E hoje está de volta, né? dando suporte para o clube. Ele faz bastante coisa de FIFA, né? Ele é árbitro do CAS. Né? Então, tá lá, prestando serviço para o clube. Mas como é que você foi se enfiar no meio dessa confusão que é o Parque São Jorge, Cara, Rosala? isso preciso contar para vocês o que é ser corintiano e o que é curtir esse negócio e viver o clube, né? Sou sócio do clube há mais ou menos 20 anos aí, e naturalmente você vai conhecendo as pessoas, vai frequentando os grupos e lá atrás tinha um grupo chamado Corintianos Obsessivos, né, que inclusive deu suporte na primeira gestão do Andrés. Muita gente que trabalhou com o Andrés, Sérgio Alvarenga, o Felipe Isabella, todos desse grupo. Né? E N motivos, né? Assim, fazendo uma história longa curta, né? As ideias não foram mais convergindo, os grupos foram se separando e já há muito tempo esse grupo ele em 2017 funda o Movimento Corinthians Grande, né? Eu tinha recebido alguns convites para começar a atuar como conselheiro antes disso, na época do Chapão ainda, mas eu era diretor do banco lá em Brasília, né? E só vinha para São Paulo nos finais de semana.
Eu falei assim, cara, agradeço o convite, não faz sentido eu aceitar. Se eu não vou conseguir participar em nenhuma reunião aqui, não vou conseguir participar de grupo de trabalho. Então, eu falei assim, não, quando eu tiver a oportunidade mais para frente, eu volto. Né? E o mais para frente foi em 2018, né, quando o Isabella lança a candidatura pelo Movimento Corinthians Grande, a gente fundou em 2017, ele lança a candidatura em 2018. Eu não fui candidato ao conselho naquela ocasião, porque a gente tinha muita gente para pouca vaga, né? A gente lançou 2 chapas naquela ocasião, que foi a primeira eleição com chapinha, não sei se vocês lembram disso, né? Então a gente lançou 82 e 83, e eu estava na equipe do Isabella para ser o financeiro dele, se ele tivesse sido eleito. Então começou de verdade, assim, obviamente já participava das discussões anteriormente, mas de cabeça mesmo de 2018 para frente. Mas você virou sócio do clube já com alguma intenção de entrar em alguma chapa, alguma coisa? Ou você ia lá para sauna, ia lá tomar cerveja, dar um mergulho na piscina? Churrasquinho. A parte social, com certeza. Né? E aí eu conto para vocês que depois de 2020 isso mudou bastante, né? Que foi em 2021 eu começo como conselheiro, né? Mas antes disso, eu ia no clube esporadicamente e frequentava pouco, tá? Mas ia mais para participar mesmo do processo eleitoral, né? E aquele negócio, você começa convivendo com as pessoas, aí naturalmente você vira sócio, e a gente fazia um churrasco lá de vez em quando, tá? Começa a conhecer mais gente, é um processo natural. E quando eu assumo, quando eu tenho a oportunidade de ter a primeira gestão de conselheiro, assim, poxa, não faz sentido ser conselheiro do clube e não conhecer o clube, não conhecer os problemas, não conhecer, assim... aí já que entrou, né, sem hipocrisia absolutamente nenhuma. Comecei a frequentar o clube, de fato, em 2021, né? Então, teve aquele triênio 21, 22, 23, que foi o meu primeiro triênio como conselheiro, e vou ao clube, não moro perto do clube, vou ao clube todos os finais de semana, às vezes sábado e domingo, às vezes ou sábado ou domingo. Eu já te encontrei na pizza. Já, você me encontrou na pizza? Cara, participo lá, jogava o rachão lá com o pessoal da Turma da Máfia, um abraço para a Turma da Máfia. Também comecei a jogar, aí minha esposa joga vôlei de sábado, eu comecei a jogar com o pessoal do Sabadão, estourei o joelho jogando Sabadão. Aí eu falo, depois de velho nós não temos que jogar mais bola, Rosado. Cara, não é... Depois de velho, aí vai ter a bote lá, tem um monte de coisa, cara. Demais, futebol é até 30. Esportes adaptados, né, mais tranquilos. Eu vou discordar de você. Não é a idade, é o peso. Né? Futebol vira esporte de ação, esporte radical quando você joga com mais de 100 quilos. Verdade. Vira esporte radical. Mas tá com o joelho ruim ainda? Não, vou ter que operar de novo, véio. Daqui a 2 semanas. Caramba. Enfim, mas vou voltar. Vou voltar. Boa. É isso aí. E aí, cara, só para terminar a questão da frequência no clube, aí você de fato começa a conhecer as pessoas, conhecer os problemas, participar dos grupos que convivem lá no Parque São Jorge. E, cara, convívio lá é muito bom. É muito bom. E quando não voa umas cadeiras lá de vez em quando, tá tudo certo. Né? Exceção, né, cara? Sei, tá bom, aconteceu. Exceção. Foi na época da eleição, né? Foi depois. Foi depois? Foi. Inclusive, acho que eu já tinha saído. Não, acho que foi na época da eleição mesmo. 24? Não, daquela que tinha os vídeos lá do no clube, não, foi depois. Foi depois, tanto que já tinha passado aquela campanha de aumento de sócios no clube. Tá bom, foi isso. Isso é uma coisa interessante da gente falar também. Uhum. Aumentou bastante o número de sócios lá no clube, né? Dizem que 4 mil, né? 4 ou 5 mil. O Augusto sempre defendeu isso. Ele falou que se queria popularizar o clube e tal. Teve um conselheiro que fez uma declaração super infeliz, né? Não lembro agora o nome do Core, esqueci o nome dele. Eu acho que, assim, eu sou sócio do clube, agora eu tô falando como sócio, não como... Eu acho legal ter mais gente frequentando o clube, eu acho sensacional, mas eu acho complicado você aumentar muito o número de sócios e a estrutura continuar a mesma. Não adianta você levar mais 3 mil sócios e continuar tendo o mesmo número de banheiro. Mais 3 mil sócios e continuar tendo o mesmo número de pessoal da faxina, de pessoal da limpeza, de pessoal de funcionário em departamento.
acaba virando um problema nesse sentido, porque a estrutura não cresce, né? Cresce só o número de sócios, né? Olha, cara, eu vou me arriscar aqui. Eleição, se eu não me engano, a dona Marlene Matheus. Vocês lembram quantos sócios tinha no clube? Tava falido, né? Não tinha sócio. Coisa de 90 mil sócios. Era ao contrário? 90 mil? Cara, o clube, tem foto da piscina do Caraca, clube, tem foto da piscina do clube, Lotado, que né? você não vê a piscina, você só vê gente em volta da piscina. Tá? Obviamente, você passa por um modelo, né? Se você pensar... Mas tem que ter um meio termo aí, né? Cara, assim, E a estrutura devia ser pior, já né? teve muito mais sócio no clube. É que, obviamente, a gente se acostuma com o status quo, né? Até porque na época da Marlene, né, os condomínios ainda não tinham Exatamente. toda essa Você infraestrutura, não os tinha- clubes eram mais procurados, o título provavelmente era mais caro, né? Acredito. Não sei. Eu acho que não deve ter mudado muito. Não deve ter mudado muito. Porque, assim, a frequência no clube sempre foi muito maior. O clube sempre foi mais cheio. Né? Eu lembro de visitar o Parque São Jorge como curioso, né? Como eu não era sócio ainda. É o nome da moda agora. Day Use é um nome lindo. Né? Você vai lá, você paga Day Use. R$80 o Day Isso. Use, né? E, cara, eu lembro desse clube lotado. E eu acho um barato quando o clube está lotado. Você tem lá, às vezes você chega, tem um evento, tá tendo o campeonato na sim, piscina, isso é... tá tendo... Mas aí não é tudo sócio, né? Aí a gente Não, também exato. depende... Mas ele lotado, o ambiente fica muito claro, legal. fica, lógico que fica. Mas concordo contigo totalmente com relação à infraestrutura. Acho que tem que ter só um meio termo aí. Pô, vamos aumentar aí 10 mil sócios? Pô, vamos separar uma parte aqui e dar uma... Aí esse planejamento aí... O que você acha desse assunto, Dani? Sabe o que é? Parte também? social do Corinthians, que é uma parte importante, que às vezes a gente esquece de falar. Sim, é uma parte importante, mas sabe o que é também? Passa por manutenção, sobretudo, né? Porque o clube social ele tem uma crise de arrecadação nos últimos anos, né? Tanto que nos últimos anos, e isso já é um pouco histórico, o clube social depende de dinheiro do futebol para poder fechar as contas. Então sempre tem ali os seus 40, É isso 30, mesmo? 50 milhões que são repassados, não necessariamente do futebol, mas de algum patrocínio, de alguma verba, que não é gerada pelo O clube social. não se sustenta por si só. Não, as contas não Ele fecham. vem através do futebol, essa verba. Aí, o cara do homem tá aí, você tá falando lá do cara que tava lá com as notas fiscal na mesa dele. Só tem uma ressalva com relação a isso, que é quanto da despesa financeira está alocada no clube. Sim. Tá? Então, é um critério de alocação. Então, o grosso do que gera a dívida do Corinthians é o futebol. Sim. E aí você tem N critérios de alocação, pelos quais, quando você vê o resultado separado entre futebol e clube social, você tem uma despesa financeira alocada no clube. Sim. É só questão de olhar relativamente, né? Como seria o clube sem a despesa financeira. Agora, a discussão é ótima, tá, Daniel? A questão qual que é? Se você olhar um clube como o Paulistano, por exemplo, Paulistano era um multicampeão paulista lá nos anos 30, tá? De futebol. Verdade. Em algum momento, o clube decidiu não ter mais o futebol e ser um clube associativo sem o futebol, né? O Corinthians é o contrário. O Corinthians abraçou a causa do futebol e ele é também um clube associativo e é um clube de futebol. É Esporte Clube Corinthians Paulista, mas a gente sabe o peso que tem o futebol no dia a dia do clube. Agora, durante anos, o clube bancou o futebol. Verdade. Né? É meio que o give back, né? Cashback, né? Como que eu devolvo para o clube agora? Sim. E outra coisa, né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, a solução não é separar o clube do futebol? Eu já ouvi muito esse questionamento também, te Ele perguntar. antecipou uma questão minha, Então vai. inclusive, que eu ia levantar um pouco esse debate, não só falando do clube social, mas também dos esportes amadores de um modo geral. Tá. Eu ia focar um pouco no feminino, Perfeito. porque o feminino, hoje em dia, ele arrecada bastante, ele é quase autossuficiente, mas ainda não Mas é. o feminino é amador, né? Não é amador, as atletas são profissionais, mas não tem Teve ainda até negociação de atleta. Muitas. E Não tem aquele apelo, fortes. né? Não tem um apelo igual ao futebol masculino. O feminino não Mas tem. seria interessante ter, por exemplo, um O caixa retorno financeiro separado. também, não Mas tem. a questão é que é fora do futebol masculino. Tem o feminino, arrecadou praticamente 27, 28 milhões no ano passado, que é muito considerável. Mas temos aí o basquete, temos o futsal, com histórias riquíssimas. O basquete foi vice-campeão mundial. O futsal aí tem times fantásticos, históricos. O Davis hoje é um ídolo absoluto.
E muito se fala sobre separar o clube social do futebol, mas existe também a questão dos esportes amadores, né? Que nem sempre conseguem gerar receita suficiente para ter times competitivos, nacionalmente, internacionalmente. E aí como é que fica essa questão? Eu queria saber o que você pensa sobre a separação dos dois e como fazer para a gente ter esses times competitivos em outras modalidades, sendo que eles nem sempre conseguem gerar receita por si só. Tá. Eu acho que tem um pedaço dessa resposta que é a questão de... Vamos lá, posso pegar emprestado aqui? À vontade, pode ficar. A gente está falando aqui de um produto licenciado, né? O que está estampado aqui é do clube. Tá? Se eu separo o clube do futebol, quanto que o futebol pagaria por ano de royalties para o clube para usar essa marca? Né? Então, começa a discussão aí. Né? Então, eu falo assim, poxa, beleza, então ok. Beleza, futebol, você quer ter vida própria? Ok, a minha marca custa 40 milhões por ano. Barato, né? Entendeu? Sim, nunca tinha pensado nisso. A sensibilidade, né? Então eu falo assim, poxa, se você vai usar a minha marca para jogar, né? Quanto a gente venderia a marca Corinthians? Ou alugaria a marca Corinthians para um outro CNPJ? Não dá para separar CNPJ, tá? O único jeito de separar o CNPJ e você manter o seu histórico federativo, aí é o próximo capítulo que eu sei que você vai perguntar em algum momento, que é SAF. Tem né? sim, tem uma perguntinha sobre SAF. A gente tem algumas que são campeãs de audiência, né? Mas, então, gente, isso é um pedaço da resposta. O outro pedaço é o seguinte, um ponto pouco explorado do Corinthians, que para mim, quando você fala de clube social, é o que vai ajudar a resolver o problema, tem a questão da lei de incentivo ao esporte. Certo. Tá? A gente é muito... não é que a gente é muito tímido, a gente ainda não fez. Né? Tem problemas lá de você tem que ter certidão negativa de débito para você entrar no modelo de lei de incentivo, mas para quem está nos ouvindo e não necessariamente conhece o modelo, o Ministério do Esporte, principalmente para esportes amadores, né? Ele disponibiliza um programa. Muita gente conhece Lei Rouanet, que é aquele incentivo à cultura, né? É um programa de incentivo ao esporte amador. Por meio desse programa, você aprova um projeto lá. Exemplo, eu aprovo o futsal, ou natação. Né? E aí, você atribui àquele projeto um valor, eu preciso desse... Eu tenho lá um plano de negócios, eu preciso desse dinheiro para fazer a minha equipe de natação, tá? E aí eu vou no Ministério do Esporte e aprovo esse plano. Uma vez aprovado, o plano abre para captação. Então eu posso buscar os meus parceiros comerciais e falar assim, olha, se você fizer uma doação para mim nessa linha aqui da natação, que tem esse plano aprovado lá no Ministério do Esporte, você pode abater até 1% do teu imposto de renda devido. Então, ao invés dele pagar imposto de renda no modelo que ele já paga, ele doa para o clube e ele abate isso do pagamento dele. Ou seja, para ele é meio que um custo zero e você pode alavancar a sua marca junto com a do clube. Então, não estou reinventando roda, tá? Se você pegar todos os clubes, imagina, Pinheiros faz isso, Paulistano faz isso, Paineiras faz isso, o Flamengo faz isso, né? O Clube Social do Flamengo, ele tem muito projeto incentivado. Esportes Olímpicos. E essa história dos esportes olímpicos, cara, isso realmente isso muda o jogo. Tá? Porque você começa a ter uma linha ali de financiamento que ela não existia antes. Legal. Isso passa muito por credibilidade no mercado também, não passa? Passa, Daniel, passa. E acho que aí quando a gente fala que precisa da certidão negativa de débito, é meio que falar a mesma coisa, né? Então, agora, eu acho que é o tipo da coisa que sim, é possível implantar. Quanto que custa hoje o clube para o futebol, vamos dizer assim? Cara, número gerencial, ordem de grandeza, alguma coisa da ordem de 50 milhões por ano. 50, uns 2 milhões por... Não, quanto por mês? 4. Para um clube do tamanho do Corinthians não é, né? Mas mas é o que você falou. grana. O que você falou é verdade, né? Se você for separar
Porque o futebol pertence ao clube, né? Isso. O clube é um embrião, né? Exatamente. Então, se você fosse separar isso, não... E o modelo? Peraí, só uma pergunta, Rosala. A gente está conversando com o ex-diretor financeiro ou com um futuro candidato a presidente do Corinthians hoje aqui? Um ex-diretor financeiro, conselheiro. Cara, o futuro candidato ainda não tem. Não, a gente falou, né? A gente conversou um pouco, até um pouquinho antes aí de começar a gravar, né? Cara, a Chapa 82, ela vai lançar candidato. Tá? E tem pessoas na Chapa 82 que têm condição política, que têm capacidade para se candidatar, e a gente vai decidir isso no grupo, em conjunto, mas não, nada de candidatura por enquanto. Mas você seria um dos nomes? Sim. Da Chapa. Quem mais poderia estar surgindo aí? Cara, dentro da Chapa, sem pensar muito, Isabela, Fabrício, Alvarenga, Alba, Armando, Rafael Castilho. Tem muito nome já. Tô te falando. Tem mais gente que no conclave lá. Dani, se você fosse o cara do bolão aí, quem que você acha que vai ser o candidato da Chapa? Eu ouvi os seus comentários sobre isso no podcast ontem que você participou, e uma coisa que eu estava pensando sobre é o seguinte: vai ser a terceira ou quarta vez, se não me engano, que a Chapa 82 vai participar de um processo eleitoral. 18, 21, 24. 18, 20 e 23. E 23 seria a quarta vez. Cada eleição de uma forma, né? Perfeito. Por sangue, depois apoiou o Gobi, porque precisava de um capital político. Perfeito. E depois apoiou o Augusto numa frente ampla, que era inevitável, porque tinha que tirar a RT. Né? Uma coisa que eu sempre percebi muito entre a torcida, principalmente em relação à Chapa 82, era o seguinte, um pensamento de que ela é importante, ela tem uma agenda programática, ela é técnica, mas falta o molho, falta a simpatia, falta um pouquinho daquele diálogo com o torcedor, que é algo que muitas vezes você precisa para você poder ter uma imagem perante a torcida, alguém, um rosto, né? Que a torcida abrace. O Augusto fez isso agora. Como o Augusto fez, por exemplo. Só que se colocou de uma forma depois, sim, desperdiçou depois tudo. Depois, mas o que ele fez no começo é mais ou menos o que você está falando. Eu queria saber se você pessoalmente e a Chapa 82 compartilham dessa visão e o que vocês pensam que poderia ser feito para melhorar essa comunicação com o torcedor, ter um rosto e esse diálogo ser mais fluido com a torcida, para ela poder abraçar mais e além da questão técnica. Cara, uma ótima pergunta. A gente tem, e quando você explica esses momentos diferentes do 82, né, até para a gente colocar todo mundo na mesma página, ela tenta, num primeiro momento, uma candidatura totalmente 82, com Isabela, Alba e o Fabinho Carrenho, depois percebe que não tem voto no Parque São Jorge, né, que lição tem que aprender rápido, né? É que nem startup, cara. Erra rápido e corrige rota. Né? A tentativa de apoio ao Mário, ela de fato foi buscar alguém que tinha capital político, que abraçasse uma proposta técnica. Não deu certo, mas se a gente olhar o resultado daquela eleição, deve ter sido a eleição mais apertada da história do clube, porque você tem lá o Duílio com 900, o Augusto com 800, o Mário com 700. Quer dizer, todo mundo cabeça a cabeça ali. Né? Talvez uma ou outra aliança que escapou pelos dedos durante a campanha faria do Mário presidente naquele ano. A mesma coisa para Augusto. Né? Então foi uma eleição bastante parelha. Né? E depois a frente ampla, não tem como não dizer isso. Né? Cara, se pudesse voltar no tempo, a decisão de tirar a RT, de apoiar o Augusto numa frente ampla para tirar quem estava lá, se eu pudesse voltar um tempo, eu tornaria a mesma decisão. Tá? Se depois não era o que a gente esperava, é página 3. Né? Mas o primeiro problema que a gente tinha que resolver, de fato, isso foi resolvido. Resolvido não, né? Vocês entenderam. Não sabemos. Lá atrás foi, né? Hoje em dia... Lá atrás foi, hoje em dia tem Há controvérsias. Boa. Sempre dá para piorar, Rosala. Essa frase é uma frase que eu aprendi quando eu era criança. E no fundo do poço tem um alçapão. Eu levo ela comigo até... Sempre dá para piorar. Você quer falar alguma
alguma pergunta nesse assunto? Não, eu queria fazer uma outra pergunta, deixa mais para frente. Tá. Tá. Só não queria perder a conexão com a torcida que o Daniel provocou. Cara, assim, de novo, né? Eu reconheço que a Chapa 82, do jeito que ela está hoje, ela frequenta pouco o clube. Ela vai nos jogos. Tá? Posso te falar por mim. Além de frequentar o clube, cara, todo jogo eu vou para a arena mais cedo, eu vou lá para o Arthur Alvim, encontro a galera lá do... Aliás, um abraço pessoal do Corinthians Praça, né, que é a galera que eu encontro lá sempre, do lado do pessoal da turma de escanteio, né? Cara, a gente faz o esquenta ali, faz a resenha, vai para o jogo. No último jogo eu estava lá no PDE da Gaviões. Assim, eu adoro frequentar esse meio, né? Então, assim como eu, você tem mais 2, 3 pessoas na chapa que fazem isso. Agora, de fato, para você ter uma conexão maior, a 82 tem um desafio mesmo de expandir sua base com pessoas que vivem a vida do clube. E nas ruas, o povo fala assim, Rosala, ei, vira presidente lá, pô. Você escuta muito isso mesmo, Rosala? Cara, eu escuto, mas escuto boteco, com a galera. Pô, você tem que ser presidente, mano. Não, assim, até uma coisa que, pô... Você sabe que esses caras são os que xingam depois também, né? Gente, você sabe que você tem um apoiador muito forte nas redes, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Dá até poema. Quem que é o apoiador dele? O Kaká, né? Kaká Catalão, é verdade. Ele gosta muito de você. Ele tá aí bancando e... Encontrei com ele lá no... implorando quase nas redes. PDE. Encontrei com ele no PDE no último jogo. Cara, e fico lisonjeado. Porque assim, no final do dia, cara, você ser presidente do Corinthians é um chamamento, né, cara? Assim, cara... Não se recusa, né? Não se recusa, lógico que não. Mas tem que saber também a hora de sair, né? Vamos chegar nesse assunto. Estamos quase juntos nesse barco, né? Foi o quê? Uma semana de diferença? Vamos chegar. vamos chegar nesse assunto. Como é que começou a sua relação com o Augusto Melo, Rosala? Onde você conheceu o Augusto? O que ele falou para você ou para o grupo que convenceu você a aceitar o desafio de trabalhar com ele? Cara, não começou com o Augusto, né? Na verdade, o meu relacionamento com o grupo do Augusto, ele começa naquela primeira gestão do conselho, naquele triênio 21, 22, 23, né? Foi a minha estreia no conselho e temas que me propiciaram. Eu tive a sorte de ter temas em debate que faziam parte do meu dia a dia. Por exemplo, renegociação com a Caixa, né? Que eu participei ativamente das discussões, sempre participei ativamente das críticas à forma como era apresentado o balanço. Cara, posso até ser mais específico, né? O que eu não conseguia aceitar? A Arena Corinthians era um negócio que não existia quando eu vi as apresentações lá de resultado do Duílio. Então, o meu questionamento sempre era, assim, olha aqui, na linha de receita tem arrecadação de jogos, né? Você tem outra linha lá por exemplo, o fiel torcedor, ele está no resultado do clube. A bilheteria está no resultado do clube. Aí a despesa com dia de jogo está no resultado do clube. Cadê a dívida da Arena aqui? Cadê o custo de você ter esse ativo? Ah, não, é outro CNPJ. Cara, é outro CNPJ? Ok. Você diz da Neoquímica, né? Até a negociação com a Caixa, de fato, você tinha outros sócios naquele fundo Arena. Tá? Tinha a Odebrecht, tinha a Caixa e tal. Na medida em que você refaz a negociação com a Caixa, aquele fundo Arena passa a ser 100% do Corinthians. Não tem discussão, cara. Isso tinha que estar lá. Até porque, quando você tem um boleto para pagar da Arena, se a Arena não tem caixa para pagar, quem paga é o clube. Se aquilo sai do caixa do clube, tinha que estar consolidado. Então, eu sempre tive N discussões com a forma como era apresentado. E, obviamente, aquela discussão, que essa depois a gente pode até falar um pouco mais, mas eu mantive o endividamento constante. Cara, cresceu a dívida. Não, você está olhando outro indicador, você está mudando o indicador, tal. Assim, cara, não tô. Né? Quando o Raul dá o exemplo na última reunião, você tem que ver pelo líquido. Você deve 100, mas você tem 50 no banco, então você deve 50. Isso é verdade. Mas os 50 não estão no banco.
estão no contas a receber. Por exemplo, quando você olha endividamento, você está batendo da tua dívida o contas a receber da Taunsa, que está lá, tem ação. Você vai receber? Vai depender se o cara vai pagar ou não. Então, assim, você tem ali Mas a Towns é um negócio que ronda muito, sempre vira, mas o Corinthians não perdeu dinheiro efetivamente com a Towns, né? Ele deixou de ganhar, tem aí isso que tá, que é o a receber que você falou. Não, tudo bem. Mas não, mas só para lembrar desse assunto, que é um assunto que sempre vira e mexe, sempre alguém, quando vai falar alguma coisa, não perdeu sempre dinheiro. fala, não saiu o dinheiro. Na verdade, deixou de entrar. eles disseram que iriam pagar o salário do Paulinho. Não sei como ficou isso. Então, não pagaram, né? Então deixa eu aproveitar essa, cara. Não pagam. Quando falarem para vocês que o patrocinador que paga... Esquece. É o patrocinador que paga tudo. É. O caixa do clube não tem carimbo no dinheiro que entra lá. Tá? Se aquele dinheiro... Não, isso aqui é para pagar o Paulinho. Não é. Sabe, tem uma conta vencendo naquele dia, vai pagar a conta que está vencendo naquele dia. Não, as lendas do futebol. Quem está pagando é o patrocinador, o jogador veio de graça. Eu não sei qual que é melhor. Isso não existe. Eu não sei, juro que eu não sei qual das duas é melhor. O jogador veio de graça. Mas assim, acreditar nisso, cara, é conto de fada. Desculpa. Eu só quis lembrar da Towns porque muita gente compara, eu vejo principalmente na internet. Vai falar alguma coisa da VideBet, mas e a Towns? É muito diferente, né? Outra coisa. Até pelos valores também, né? O contrato da VideBet girava em torno de 360 milhões que o clube poderia receber. Acho que não cabe na mesma conversa as duas questões, né? Que seria o maior da história. Mas, cara, não deixa de ser um patrocínio que foi interrompido. Então, no conceito, você fala assim, pô, foi interrompido o patrocínio. Cara, você para de receber no teu conceito, né? Você fala assim, pô, eu não perdi dinheiro, deixei de ganhar. No caso da VideBet, o que é diferente? Já vamos entrar nisso? Que hora que entrar nisso... Eu posso te dizer o que é diferente. Ela entra, só que o clube tem que arcar com uma multa rescisória, mais uma devolução de antecipação para o antigo patrocinador. Então, existe ali um desequilíbrio causado por uma rescisão de contrato para entrar um contrato novo, que não foi o caso da Taunsa. Então, a VideBet é diferente por causa disso. Tá? Mas na essência, você está falando assim, pô, eu tinha um patrocínio que parou de me pagar. Só foi um rompimento. Vai pra maldita VideBet, Dani. Agora, meu Deus do céu, já que o homem falou no nome. Mas foi de bet, né? Eu só não queria deixar de dizer para vocês uma coisa muito importante com relação a esse negócio a gente mudou de assunto pra caramba, cara. Só para não perder o fio, tá? Então eu começo a aparecer no conselho questionando... A gente volta pro patrocinador depois. Temos tempo. Eu começo no conselho questionando o status quo e a forma como a gente está apresentando as contas e votando, na época, não sei se vocês lembram, as contas de 19 e 20 do Andrés foram votadas em 21. Foi meio a pandemia, elas foram embarrigadas ali em função de pandemia e tal, isso. E foram votadas só em 21. Cara, 82 votou contra as contas de 19, votou contra as contas de 20, votou contra as contas de 21, votou contra as contas de 22. Eu que fui lá sustentar a rejeição das contas de 22, e foi aí que eu me aproximei do grupo do Augusto, que era um grupo que fazia oposição ao Duírio junto comigo. Tá? Em especial, Marcelinho, que era uma liderança da 77, o Rubão, que é vitalício, mas estava... Tem assunto ainda para chegar na VideBet. Tá alinhado, estava alinhado com as chapas, então eu me aproximo primeiro desse pessoal, não conhecia o Augusto. Tá? Pela minha atuação no conselho, eles me convidam para uma conversa com o Augusto. Conheci o Augusto, aí o Augusto falou da intenção de montar uma proposta técnica e profissional para o clube. Assim, cara, que a gente sempre pregou. Né? Vamos fazer a frente ampla? Vamos. Vocês lembram quantas vezes ele citou meu nome nas entrevistas que ele deu antes da eleição? Né? E, de fato, eu estava lá para ajudar. Mas enfim, a aproximação se deu assim, se deu pelo conselho. Tá. E nessa época você chegou a conhecer o Andrés, conversar com ele? Já teve alguma tentativa de conversa amistosa ou nunca rolou isso? A gente sempre conversou, né? Sempre conversou, sempre que eu encontro o Andrés eu converso com ele. A gente tem...
eu resumir, cara. Acho que a única semelhança que eu tenho com o Andrés é a paixão pelo Corinthians. A gente discorda em praticamente tudo. Né? E esse negócio que ele ficava lá, não, vocês vão ver, é o Pinóquio aqui, é o Pinóquio, é o Pinóquio. Que Cara, você... com todo respeito, cara, Pinóquio por Pinóquio, quantas vezes a gente quitou a arena? Né? E ele disse na época da eleição, no podcast do Benja, que estaria quitada. A arena, não sei de onde ele tirou isso, não sei por que ele inventou isso. Era aquela proposta. Que, ele falou que em janeiro estaria quitada. Se vocês voltarem no tempo, toda véspera de eleição tem um negócio tem uma desse, manchete dizendo que a arena está quitada. Isso, é verdade. Então, cara, enfim, é isso que eu acho. Dani, vai lá. Nessa meada aí. E aí você assume o cargo de diretor financeiro, né? Muito apoiado pela torcida também, porque viu seu nome como nome técnico, que era o que o Augusto sempre prometeu, e fica lá 6 meses. Sai em 5. 7 de Nossa, junho, foi né? só 5 meses? 5 meses. É porque entre janeiro sai em 7 de junho, né? Isso. Teoricamente, o último balancete que eu entreguei foi o de abril, né? E quando eu saio na primeira semana de junho, ainda não estava fechado o de maio. Certo. Mas eu saio dia 7 de junho, isso aí. E uma coisa que eu ouvi você comentar no seu vídeo, inclusive no Instagram, e você também abordou mais ou menos no podcast de ontem. Você fala muito sobre o futuro, né? Que a gente precisa pensar no futuro do Corinthians e que é melhor olhar para o futuro do que para o passado. Mas você não acredita também que seria importante você fazer uma defesa pública do que você fez como diretor, até para as pessoas perceberem, para a torcida perceber, que o que você defende hoje não é só discurso? Porque o torcedor está muito machucado. Você deve compartilhar comigo essa visão, né? Sim. Muitas promessas quebradas, uma gestão que está aí agora, que prometeu muita coisa e não cumpriu praticamente nada. E o torcedor está cansado de ver gente dizendo que trabalha pelo Corinthians, que quer o bem do Corinthians, mas e quando teve a chance de fazer, o que ele fez, né? Eu vi algumas coisas que você defendeu, que você disse que fez enquanto gestor, inclusive no cumprimento do orçamento, por exemplo. Você não acredita que é importante fazer essa defesa do que você fez e se você executou o que você defende, até para o torcedor ter mais boa fé em cima do que você diz hoje sobre o clube? Cara, o que eu posso te afirmar, né? Dentro do modelo de gestão do clube, você tem ali uma concentração de poder na mão do presidente. É um sistema presidencialista. Tá? No final do dia, ele que assina, ele que decide. Tudo o que acontece naquele balanço é decisão dele. Tá? O financeiro, gente, o financeiro não vende. Tá? O financeiro não decide gastar. O financeiro, ele amarra as pontas e ele viabiliza as coisas que a direção quer fazer. Tá? Que eu posso garantir para vocês? Que uma coisa uma das coisas que mais me incomoda quando eu leio os comentários, eu falo assim, esse cara é mais do mesmo. Não sou não, cara. Não sou não. Assim, o que eu trago de diferente para a mesa? Eu já toquei empresa que fatura dinheiro de hoje 1 bi por ano. Eu já tive equipe de 700 pessoas, com grandes empresas me pagando para fazer isso. Tá? Eu não sou uma pessoa que vai me deslumbrar com um negócio desse tamanho chamado Corinthians. Lógico, a exposição é completamente diferente, mas o tamanho do desafio já é uma coisa incorporada na experiência profissional. Então, cara, o que eu posso te dizer com relação ao período que eu tive lá? A gente fez a diligência dos números, né, acompanhamos lá o fechamento de 23. Quando você olha o balanço de 23, diferente do de 24, ele tinha arena consolidada. Tá? Ele mostrava ali em detalhes o que era receita extraordinária e o que era receita recorrente. Né? Então, ele foi feito com toda a transparência que um balanço precisa ser feito para ter apreciação das pessoas, tá? para ter uma análise clara. Esse balanço de 24 foi dificílimo de analisar. Né? Linhas reclassificadas, números que mudaram, mas enfim. Com relação ao tempo na gestão,
existia um grande desafio inicial, que a gestão começou com o clube. Primeiro, né? Você olhando de fora, você vê lá o balanço, você tem lá no curto prazo, tinha lá, sei lá, 450 milhões de dívida de curto prazo. Nem no primeiro dia na cadeira. Durante a transição, você descobre que daqueles 450, 370 estão vencidos. Então não é curto prazo, é sem prazo. Né? Meu Deus. É não prazo. Tá? Aí, a recomendação qual que era? O que a gente está fazendo hoje na RCE, a gente não, né? O clube está fazendo hoje na RCE, foi a recomendação de 1 ano atrás. A gente está 1 ano atrasado com a RCE. Ou extrajudicial, ou RJ, tal. Teve até uma pergunta no podcast ontem com relação à recuperação judicial. Cara, não dá para começar com a judicial. Né? Você tem que entender qual que é o teu condomínio lá, tua assembleia de credores, né? Então, poxa, começa com a RCE, entende o problema, tenta resolver com a RCE e coloca em prática o plano de pagamento, né? Cara, o Júlio Mandel, que é a pessoa que hoje toca esse processo da recuperação, do regime centralizado de execuções, para o pessoal entender o que é isso. Eu pego todas as minhas dívidas, vamos dizer, cíveis, né, e empresário, PixBet, né, entre outras, e eu coloco tudo isso num bolo. Esse bolo, ele é parcelado em 6 anos, com autorização do juiz, tá? Ele é parcelado em 6 anos. Se em 6 anos eu conseguir quitar 60% disso, eu posso parcelar os outros 40% para mais 4. Então, na prática, eu pego tudo que está vencido e falo assim, juiz, eu quero pagar, eu preciso de fôlego para isso e eu tenho esse plano de pagamento para ser homologado aqui. Ele homologa o plano e depois eu tenho que cumprir, porque aquilo é decisão judicial, né? Ele abate na cabeça um pouco da minha receita. Isso era para ter sido feito, cara, 1 ano atrás. Tá? Mas, enfim, antes tarde do que nunca. Tá? Mas aí, voltando ao... E aí, isso é um exemplo de recomendação que você fala, cara, a recomendação técnica é fazer isso. Não, a gente não vai pedir a falência do Corinthians. Isso não é pedir a falência do Corinthians. Isso é evitar a falência do Corinthians. Não vamos fazer. Tá? E aí, você começa a perceber que alguns assuntos... Mas quem falou não vamos fazer? Não, a decisão de não fazer de quem que é? De quem tem a caneta. Né? A decisão de fazer ou não fazer no final do dia é do presidente. Tá? E quando você começa a ter assuntos onde a recomendação técnica ela perde para a recomendação política, e assuntos que são espinhosos, né? Preço do ingresso, por exemplo. Então, assim, eu sempre defendi manter uma pluralidade na arena, mas que permitisse você perseguir uma receita maior, né? Exemplo, se a gente pegar norte, leste superior e sul, a gente está falando de 21 mil lugares. Se eu preservar o preço desses 21 mil lugares, tá? Eu mantenho a arena com o que você fala assim, pô, mas a arena, eu mantenho um acesso, eu mantenho um preço acessível para aqueles 21 mil lugares. Os outros, cara, se eu tenho fila para comprar cadeira na Oeste, quer dizer que está barato. Né? E assim, tentei mexer nesse preço. Não deu certo. Não, mas eu prometi que não ia mexer no preço. Tá? Vamos ganhar dinheiro na arena de outro jeito. A gente vai potencializar marcas lá, essas marcas vão pagar pelo resultado. Vocês estão vendo, cara, precisou de vaquinha. Né? Então, olha a capacidade de mobilização. E a vaquinha ainda foi pro balanço, hein? Então aí quando eu vou lá, aí eu tenho que ouvir que eu fui reprovar as minhas contas. É piada, né? É piada. Vamos lá. As contas, além de todos os vícios que elas tinham lá, que falei para você de reclassificação de contas, tinha aquela história de que essa despesa não é minha, é do ano passado. Assim, gente, tá bom, tem coisa lá que se de fato está errado, tem que corrigir.
Mas contingência é uma coisa que você faz não necessariamente para pagar. Né? Você faz a contingência para se precaver. A contingência, ela é uma boa prática. Tá? Quando você olha os 4 itens lá que estão listados no balanço, que você dizendo que assim, isso aqui é problema da gestão passada, é da gestão passada desde 1910. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é o presidente do Corinthians que pegou o clube no azul? Nenhum. Realmente. O Miguel Batalha. O Mário Gobi. Não sei, eu estou perguntando aqui. Talvez a primeira gestão do Andrés foi muito tanto positiva. Que depois veio os frutos. Né? A do Mário também. Imagino até que o Roberto começa a ter problema, tanto que o Roberto fez antecipação da Nike, lembra dessa história? 2015 ali depois. Né? Isso, ele antecipa um dinheiro importante da Nike, né? Mas enfim, tem 2 itens ali no balanço. Exemplo, a negociação do ISS foi assinada em 24. Tá? Multas que foram recebidas em 24. Cara, o fato gerador está em 24. Sabe? Aí não é questão de defender... Desculpa. Pode pôr mais para trás um tranquilo. Aí não é questão de defender a OB, porque eu também ouvi que falou assim, o cara está passando o pano para a gestão anterior e tal. Tecnicamente, não faz sentido você dizer que tem que reabrir o balanço, porque você tem uma despesa que foi originada em 24, que você está dizendo, mas isso aqui era do outro ano. E outra, parece que o pessoal não entende que as contas não foram reprovadas só porque teve 180, só, entre aspas, né? Muitas aspas, só porque teve 180 milhões de déficit. Isso do ISS é interessante porque se você olhar os termos do acordo, né, é um ISS sobre bilheteria. Exato. De um modo geral, que todos os clubes de São Paulo são processados pela prefeitura, porque ela entende que tem que ter esse valor e os clubes questionam. Normalmente se coloca como um valor remoto a se pagar, porque normalmente os clubes ganham e isso vai se protelando. O Corinthians escolhe fazer esse acordo, porque estava havendo um impasse na prefeitura, esse valor era de 140 milhões, na verdade, e havia ali na comissão de tributos esse processo administrativo correndo, e aí, em junho de 24 o clube escolhe fazer um PPI, né? PPI. É um programa é um refinanciamento, né? O que muita gente conhece como refis. Sim. Todo ano a prefeitura abre esse prazo para as empresas fazerem acordos de tributos, né? E esse prazo expirava em junho e o clube escolhe 2 dias antes de expirar o prazo fazer esse acordo. Então ele diminui a dívida de 140 para 76 milhões e paga em 120 meses. Só que não é dívida de 23, é dívida de 2014 a 2023, são 10 anos de ISS. Então vai reabrir as contas do Roberto, do Duílio, 10 anos de conta vai reabrir? Porque tem ingresso de 14 que a prefeitura está cobrando? Me parece fazer pouco sentido realmente também. Quando o auditor fiscal deu essa justificativa, não, mas a comissão de tributos em 23 já falou que tinha que pagar, então tem que estar em 23. Parece fazer pouco sentido porque são 10 anos de tributos, né? Bom, essa para mim não faz sentido e a outra da multa então faz menos sentido ainda. Né? Como é que eu vou como é que em 2023, né? Imagina, eu estou lá em 24 fechando o balanço de 23. Como é que em 23 eu vou dizer assim, olha, eu acho que o ano que vem eu vou receber tanto de multa em tal mês? Né? E aí tem outra discussão, né, Daniel? Quando você fala em contingência, você fala em perda provável, não no valor da multa. Né? Porque assim, o valor da multa, cara, normalmente... exemplos simples, você tem um processo trabalhista, tem lá um valor atribuído à causa, porque tem adicional noturno, periculosidade, dano moral. Folga aos domingos. Folga, como é que é? Hora extra do descanso remunerado. Descanso remunerado, DSE. Aí, quando você vai para o juizado, né, você está lá no processo, você faz um acordo. Então, o que era 3 milhões de causa vira 50 mil de acordo. Então, não é pelos 3 milhões que você produz, é pelos 50 mil. Né? Então, eu acho que tem aí com muita tranquilidade, dá para dizer que, tecnicamente, isso não é motivo de reabertura de balanço. Isso é motivo do ajuste que foi feito lá. E está publicado. Né? Não sei se vocês percebem, cara, para abrir 23, agora tem que reabrir 24. Sim. 24 está lá publicado. Tá? Mas, enfim, só que não queria perder o primeiro ponto da tua pergunta, que cara, infelizmente eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 5 meses. Tá?
O grande desafio do meu início de trabalho era viabilizar financeiramente a primeira janela. Porque, de novo, essa gestão recebe o clube sem caixa, sem crédito e sem elenco. Então, o elenco tinha que ser remontado. Se as escolhas foram as corretas, obviamente não sou eu que escolho. Com exceção do Garro, talvez, com certeza. O Garro, com certeza. Mas as outras contratações... Então, o Mateuzinho também agora. Mas eu ia até emendar uma pergunta sobre isso, sem querer te... Não, só deixa eu falar uma coisa. Todo mundo criticou a primeira janela com todas as forças. Se você pegar o time campeão paulista, ele tinha 5 jogadores da primeira janela. Tudo bem, Rosal, mas isso não significa que as escolhas foram feitas corretamente, que os valores foram pagos, que valia. O Félix Torres não vale o que vale, agora querem se livrar dele. Era nessa linha que eu ia falar, porque a torcida muitas vezes fala isso, né? Não, mas o Rosal estava lá no financeiro e o clube gastou 150 milhões nos jogadores. Que autonomia mas financeira... ele não avalia o jogador, então, né? O financeiro, pelo que eu saiba, se o financeiro começar a falar que o jogador se meter no jogador, aí também fudeu, entendeu? Não, tecnicamente não, claro. Salarial. Tecnicamente não, evidente. Essa questão que pega. Mas, por exemplo, dentro da rotina de trabalho que foi colocada na gestão de início, existia uma autonomia, uma liberdade do financeiro de... Quando recebia ali uma notícia sobre uma contratação, chegar e falar, pô, você está gastando 40 milhões em um jogador, em um só jogador, e isso aqui pode ser problemático para as nossas contas. Existia essa abertura? Cara, médio. Né? Médio. O que existia, por exemplo, uma consulta do futebol, quanto que eu posso gastar? Tá. A resposta era nada. Porque não tinha mais nada, de 1,5 bilhão. A resposta era nada. Bilhões. Ao contrário, você me fala o que você quer gastar e eu te falo como é que eu resolvo o problema. Aí a resposta que vinha era, vou dar meu jeito. Aí eu falei assim, então, deixa eu te falar, não dê seu jeito. Porque o seu jeito, o boleto chega aqui. O que foi o combinado depois da gente bater bastante cabeça? Né? Porque gente, o financeiro brigar com o futebol existe em todo clube, em toda circunstância, e tem que existir. Tem que existir. Ninguém gosta do cara do financeiro, porra. Qualquer não é pra gostar. Você não gosta do cara do financeiro. É o chato que ele breca tá lá as pra coisas, te atrapalhar. Né? Ele breca tudo. Mas é porque ele vai... É o cara que não vai te deixar gastar. Exatamente. Agora, o que ficou combinado daquela primeira janela? Falou assim, ó, a gente precisa financiar essa primeira janela. Como que a gente financia a primeira janela? Com o próprio elenco. Então, a venda do Moscardo, em janeiro, junto com valores a receber do Felipe Augusto e do Murilo... Que era tudo venda da gestão passada. Se você, era venda da gestão passada, mas tinha valores a receber no mercado. Quando a gente... são ativos que saem do elenco. Sim. A pior coisa que tem é você... Imagina, eu tenho uma dívida na pessoa física. Aí eu não estou conseguindo pagar essa dívida. Eu preciso pagar. Aí eu vou lá, vendo o meu carro, pago a dívida. Fiquei sem carro. É mais ou menos a mesma coisa quando você fala assim, pô, vender um atleta para pagar uma dívida. Perde patrimônio. Né? Você tem que vender um atleta para trazer outro atleta, né? Isso, você gira o elenco. Isso. Tá? Então, o que tinha sido combinado com relação à primeira janela? Então, assim, cara, o que tem o valor do Moscardo financia o primeiro ano de despesa dessa janela. Se vocês pegarem na ponta do lápis, o que ficou para o Corinthians do Moscardo foi tipo 90 milhões de reais, se vou ter 88 milhões de reais. Pega quanto a gente gastou no primeiro ano da janela, vai bater na ponta do lápis, cara, que era o dinheiro que tinha. Tá? Quando a gente fala de antecipar Murilo e Felipe Augusto, vocês devem lembrar, alguns jogadores estavam com direito de imagem atrasado no começo da gestão. E aí, quando a gente coloca esse dinheiro para dentro, a gestão coloca tudo isso em dia. Né? Outra coisa que ficou combinada, que o custo mensal do futebol ia ficar em 21 milhões por mês. Isso foi totalmente descumprido nas últimas janelas. Né? Hoje a gente deve estar com um custo de futebol na casa de 30 milhões por mês. A terceira maior folha do país. Não falta dinheiro para o futebol. Falta eficiência na alocação dele. Tá? E só para terminar a questão do tempo que eu fiquei lá, cara, se você pegar o balancete de abril, ele tem lá um déficit acumulado de 7 milhões de reais.
Se você pegar o balancete de maio, que não fui eu que fechei, mas eu estava lá até a data, ele tem um déficit acumulado de 22 milhões de reais. Até maio. É natural. Por que eu falo que eu estava cumprindo o orçamento? Porque, cara, você tem concentração de receita de campeonatos, você está falando de brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana ou a Libertadores, que estão no segundo semestre, você tem uma concentração de receitas no segundo semestre, principalmente no que diz respeito à premiação. Sim. Tá? Então, só para efeito de comparação, o que a gestão... O meu último mês de participação na gestão, ele estava 22 milhões negativo em 24, no acumulado até maio. Comparando com maio de 23 era 66 milhões negativo no mesmo período. Tá? Então, tenho a total tranquilidade de dizer que isso foi controlado. A gente tinha um controle orçamentário com o apoio lá da consultoria, da Ernst Young, por área. A gente fazia reuniões periódicas com todas as áreas, de apresentava o orçamento de cada área e todo mundo respondia receita e despesa de cada área. Tá? Depois que eu saí de lá, aí outra coisa que eu ouvi, né? Eu falei assim, ele sabia o que estava errado. Eu falei assim, cara, o que estava errado para mim, eu tive a oportunidade de participar de algumas coisas relevantes, né, como dose de contribuição, em especial da questão da LFU, né, que o Augusto foi, quando teve a reunião da Libra, o Augusto não podia ir, eu fui representando ele. Na época a nossa relação ainda estava muito boa, essa relação foi se desgastando ao longo do tempo, em especial pela questão do, assim, cara, eu tenho, a recomendação técnica é essa, não, mas eu vou fazer a política. Eu falei assim, cara, você vai fazer a política, você não precisa de mim. Mas é bem isso, né? E não precisa. Dane-se o financeiro, eu vou gastar 300 assim, bilhões aqui. A grande crítica é essa, cara. A grande crítica jeito, é você chegar no final do ano, né, e, de novo, você chega no final do ano e fala assim, pô, você gastou 100 milhões a mais do que você podia. E essa bomba estourar no financeiro, com certeza. Sempre estoura. Sempre estoura. Sempre estoura. Então, só para reiterar, cara, é o famoso se essa casa fosse minha, né? Se eu tivesse a caneta, a primeira coisa é não vai passar de 20 milhões por mês a folha total, ponto. Em outras palavras, o Augusto fez uma gestão irresponsável? Cara, eu vou tentar te responder da forma mais clara possível. Ele não tinha um plano. Ele foi fazendo para ver o que dava. Saiu com o navio e aí sem GPS. E aí depois, no final do ano, ele... que chegou, foi parar lá na... No final do ano, ele pediu para alguém contar uma história para ele do que aconteceu naquele ano. Caraca. Uma gestão muito reativa, né? Então, tudo aquilo que ele falava na campanha... Bom, eu fui até o limite onde eu conseguia conviver com isso, né? Depois que eu saí, eu continuei ajudando em algumas frentes, né? Continuei ajudando na LFU e hoje continuo ajudando lá na RCE, mas sim, você fala assim, puta, o que você sabe de dentro da administração, do financeiro? Nada, cara. Nada, não tem mais acesso a nada lá. Você trabalharia de novo com o Augusto Melo? Com o Augusto, não. O que aconteceu Duas coisas, Rosala. Na época, o Rojas, você estava? Rojas eu estava. Nossa, isso é biosaço. Rojas, e aí vamos... Eu ia falar do Garro também. O Garro teve aquele... A divergência mas o Garro foi valores. resolvido, né? Foi resolvido, mas até hoje o clube argentino ele defende que os valores são diferentes, apesar que o contrato não diz, mas né? por causa da cara, moeda, o contrato tá lá escrito valor bruto. É muito estranha essa discussão. Do presidente do Tadieres? É muito estranha. Porque ele gosta ainda de falar publicamente que o Corinthians não pagou, que achava que o Corinthians era um clube sério. Não, mas assim, isso eu lembro, a gente, lógico, né? Então, Garro. A gente que fazia o câmbio. Sim. Né? Então, quando você fala assim, o valor é líquido. O valor é líquido, você pega aquele valor do câmbio, eu tenho que te mandar 1 milhão, né? Eu te mando 1 milhão e você tem que dividir por 0,88. Você tem que fazer imposto, a conta, né? Lá do imposto. Você divide por 0,88, um negócio desse, agora não deve ser 12 ou 18, enfim. Você embute o imposto e você manda com o imposto embutido, né? Então, o que ia te custar, por exemplo, 5 milhões, te custa 6. Sim. Né? Você manda 6 milhões para chegar a 5 lá. Não é isso que está no contrato deles, não, cara. No contrato desculpa. A gente manda isso com o imposto embutido,
Só que ele queria também que o Corinthians pagasse o imposto dele na Argentina. Né? E se você olhar o contrato, não tem nada disso. Não tem. Mas qual que é a praxe do mercado? A praxe do mercado é fazer a transferência. Imagina, quanto que é? 5 milhões? 5 milhões. Você vai receber 5 milhões no teu país. E os caras pagam lá. E lá você se vira com seus impostos. Cada clube paga o seu tributo. Eu pago o meu tributo de remessa aqui. Né? Então, por que eu mando 6 para chegar a 5? Chegou 5 aí... Quem se vire com o imposto dele lá. Isso é normal. E aí ele diz que isso o Corinthians tinha que pagar. Ele diz que o Corinthians tinha que pagar todos os impostos. Mas o Corinthians não tá perdendo essa ação na FIFA? Não dá para dizer que está perdendo porque ela ainda está em trânsito, né? Mas a primeira notícia que eu vi... Mais água pro... Pega. Mais água pro... Desculpa. Não, tranquilo, Marcelo. O Corinthians não... Já vi uma notícia que a primeira é negativa. O processo está tramitando. Vai ter uma decisão nova sobre o Garro e sobre o Félix Torres, se eu não me engano. Os dois processos juntos, eles giram em torno de quase 100 milhões, se eu não me engano, né? Mas ainda não tem uma decisão final sobre isso. É complicado, né? Porque a FIFA às vezes também considera o histórico do clube, né? O histórico do Corinthians ele não é nada positivo. Mas o histórico não pode contar num contrato que está lá... Sim, mas julgamentos eles nem sempre seguem necessariamente o que, né? O que tá mas colocado. assim, eu na minha opinião, do que está lá, em especial com relação ao Garro, o Corinthians deve ser... Deveria ser absolvido. Ele deve vencer a causa. Tá. E o Rojas, o que aconteceu? Do nada o cara sumiu, foi embora, pegou a mochila dele e deixou aí pro Corinthians para pagar o contrato dele inteiro. Falaram que entrou uma cláusula lá. Foi jogar com o Messi. Se atrasasse um dia o salário dele, ele podia rescindir o contrato. Então, a grosso modo é o que chega para nós torcedor, entendeu? Então vamos lá. O Rojas, o clube estava em atraso com ele, fizeram uma renegociação com o empresário e com o jogador e, de fato, assinaram uma cláusula de liberação. Tá? Ou seja... O empresário dele que propôs isso. Foi. Tá? Tinha uma cláusula de liberação no contrato em caso de inadimplência. Era um contrato absolutamente desequilibrado para o Corinthians. Tá? Mas o fato naquele dia do pagamento do Rojas, tinha acabado de acontecer a rescisão do Mano, eu tinha que pagar a primeira parcela da rescisão do Mano, e isso era numa sexta-feira antes do Carnaval, e no sábado de Carnaval ia ter um jogo do Corinthians que a diretoria já queria que o Antônio Oliveira tivesse sentado no banco. Então, tinha que pagar a liberação do Antônio Oliveira junto ao Cuiabá. Que é outro presidente que fala que o Corinthians não paga ninguém. Mas depois a gente fala. Eu até fazer essa pergunta. Depois a gente fala. Mas aí, o que acontece? Eu começo a receber ligações lá do CT, falo assim, arruma 1 milhão. Eu falei assim, arruma 1 milhão, cara. Né? Financeiro não tem máquina de imprimir dinheiro, cara. Arruma 1 milhão. Olha, se estiver fácil assim, eu já te aviso, porque também tô precisando. 1 milhão. Precisando. Mas, e assim, depois da terceira ligação, gente, está acontecendo. Eu falei, não, a gente precisa pagar a liberação do Antônio Oliveira, porque ele tem que estar no banco aqui no sábado. Aí, fui na sala do presidente e falei assim, presidente, o único dinheiro que a gente tem é o que está provisionado para pagar o Matias Rojas quarta-feira de cinzas. Não tem outro. Não. Paga, depois a gente se vira. Bom. Pro Antônio Oliveira e pro Antônio Oliveira ser liberado. Cara, na quarta-feira não tinha dinheiro para pagar o Rojas, a gente não se vira, né? Porque, mas ia entrar a bilheteria. Tá no fluxo de caixa projetado, cara. Então você avisou o presidente. Sim. Foi mas assim... Com o consentimento dele. Total. Ele falou. A decisão foi dele. A decisão foi dele. Mas aí o termo errado aqui. A decisão foi dele e você foi obrigado... Não, cara, assim... Tira do Rojas e põe lá no Antônio. Eu podia não ter apresentado a alternativa. Mas não era o correto. Não, mas você não tá lá para... Mas vamos lá. Independente disso, cara, se não fosse acontecer nessa data, em algum momento ia acontecer. Seja por causa de bloqueio de conta, seja por causa de outros fluxos de pagamento. O grande problema não foi a cláusula, né? Não foi o não pagamento daquela parcela. O grande problema foi o contrato que foi feito
na renegociação do jogador. Porque o empresário dele sabia que um dia ia atrasar. Cara, e assim... E esse contrato quem fez, Dani, do Rojas? Até pelo nome. Essa cláusula aí. Quem se envolve com contratos é o jurídico, né? Então, mas na época, quem era? O jurídico naquela não, época... mas o jurídico ele coloca no papel que o diretor de futebol combina com o empresário. Né? Então seria o Rubão. Mas o Rubão tava ainda no negócio do Rojas? Tava porque ele sai no comecinho do ano, o Rubão ele sai um pouco depois. Será que foi o Rubão que aceitou essa cláusula? Aí vamos ter que entrevistar o Rubão. O Rubão ele participou de algumas negociações, tanto do Rojas como do Pedro Raul. Você lembra, Rosa? E do Mateuzinho Olha, também. cara, é assim... mais diretamente, né? Eu acho que aí é o tipo da coisa que... É um efeito cascata isso aí, né? Vamos analisar por que o avião cai, né? Isso. Era assim, o avião caiu. Aí tem a torre, tem o combustível, tem a manutenção. Até que bateu no presidente, ele falou, não, nós vamos dar um jeito. Tem coisa boa vindo aí, calma. No fim das contas, a gente pode falar sobre quem teve a ideia, mas a caneta é de um só. O fato é esse. Se o Augusto tivesse falado, não, eu não quero essa cláusula, o contrato não era assinado. Perfeito. Então, é verdade. Pô, mas o que é mais triste, a gente como corintiano aqui, velho, 1 milhão pro Antônio tá no banco de reserva e tem uma resenha dessa, me arruma 1 milhão. Precisamos de 1 milhão aqui no futebol, a gente sabe que não é nada 1 milhão. E o Corinthians não tinha esse dinheiro e teve que tirar do Rojas para pôr no Antônio Oliveira e sentar no banco. Isso é um absurdo. Veja, não é que não tinha... Isso é triste, velho. Não é que não tinha esse dinheiro. Você tinha outras coisas para pagar. Estava direcionado, né? Cara, você tinha uma coisa que nunca teve discussão, né? Que eu já ouvi falar também em outras conversas, era... Não, tem uma discussão aqui do imposto, que eu preferi pagar imposto do que pagar o Rojas. Cara, o Profut estava já com 2 parcelas atrasadas. Você traz a terceira, você perde Profut, né? Quer dizer, e aí? Você perde o Profut, vinham 150 milhões de volta para a dívida do clube. Então, é assim, cara, a questão é aquela história, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Do tio do Homem-Aranha. Né? É quem assina. É quem assina. Tá certo. Ô, Rosala, o caso da Vai de Bet, você tava lá, essa história aí tá na polícia, tá para sair indiciamento, talvez o Dani tenha aí alguma novidade sobre o assunto. Existem muitas versões que chegam pro torcedor. Qual que é o seu posicionamento sobre esse caso aí? Olha, a primeira coisa é que uma pena que eu não tive a oportunidade de participar da negociação, tá? Porque na época uma negociação histórica, o maior contrato de patrocínio que a gente já teve, da América Latina, né? Agora, quando chegou para mim, já chegou fechado e já chegou a fazer a rescisão da PixBet. Eu já ouvi uma crítica ao seu trabalho sobre esse, não sei se procede ou não, acho que eu tenho que te perguntar, que você não teria passado pelo compliance esse contrato, ou teria avalizado. Eu ouvi alguma coisa assim na internet. Contrato chegou assinado, cara. E assim, você, dentro do fluxo, né, o jurídico fez o nome bonito é background check, né? Você pega toda a documentação da empresa com quem você está assinando o contrato e você vai checar se tem alguma coisa que impede aquele contrato de ser feito. Isso foi feito pelo jurídico, né? Quando chegou para mim o contrato, já chegou assinado e dizendo o seguinte, pessoal, a receita é essa aqui, 10 milhões por mês, e eles vão antecipar um mês lá da frente, então você começa recebendo 20, e aí quando tiver que pagar a PixBet, eles vão contribuir com 10 milhões. Então era um contrato de 370 milhões de reais por 3 anos. Tá? Quando você compara os 100 milhões por mês com os... acho que a PixBet estava sendo renegociada em 80, 85, alguma coisa parecida. Um pouco menos. Não tem discussão. Era melhor. Se você pegar o prazo inteiro, beleza. Agora, a gente não tinha a menor condição de pagar 40 milhões para a PixBet, para rescisão. A menor condição. Né? Tanto que é um dos problemas que estão se arrastando até hoje. Agora, eu estava lá.
talvez da equipe que estava junto com o Augusto, quantas pessoas lá já tinham tido a experiência de negociar um contrato de 370 milhões? Talvez eu e o Yunca. Né? A gente participa das negociações? Em momento nenhum me chamaram para participar. Teria dado uma sugestão óbvia. Falou assim, cara, você vai continuar com o mesmo valor de contrato, ao invés de 120 por ano, você vai fazer 105. E você vai dizer para a VideBet, falou assim, cara, os 40 milhões da PixBet é problema seu. Você não quer pagar para entrar aqui? Perfeito. É bem isso. Então, eu falo assim, cara... assim, vocês paguem a multa logo. É lógico, né? Hoje parece, vamos olhar no VAR aqui, o pé tá na frente e tal, mas assim, cara, é meio óbvio. Principalmente se você não tem caixa para fazer isso. Tá? Mas, enfim, não, já chegou o prato feito e, para mim, cara, de novo, né? O que está no contrato? O contrato que chegou assinado tinha lá um intermediário que faria uma pessoa que eu nunca vi na vida, se encontrar na rua, não sei quem é. Tá? Não participei da campanha do núcleo duro da campanha do Augusto, né? Participei de algumas conversas, de algumas entrevistas durante a campanha, mas não a estratégia de campanha, funding, né? Como é que eu vou custear aquela campanha e tal, isso eu fiz da 82. Né? O contrato que chega, o intermediário faz jus lá 7%. Se eu tivesse dinheiro, tinha pago para ele todo mês. Tá? Por que ele não entrava no planejamento? Porque tinha coisa mais importante para pagar. Porque o dinheiro era escasso. Tá? Mas fato é que a ordem de pagar as faturas aconteceu no dia que eu não estava lá, e o resto da história vocês conhecem. Essa versão, tá como é que é essa versão, Dani? A apuração que se tem, né, que teria sido um dos estopins para sua saída em todos os motivos, né, porque... Seria a versão que chega para o torcedor é que o Marcelo Mariano pediu para esse valor ser transferido para essa pessoa. Diretamente no financeiro. Num dia que o Rosala não estava lá. Ordena ali cerca de... E aí quem que é o cara que faz esse... Como é que é o financeiro? Eu tenho uma puta curiosidade. Você tem mais quantas pessoas, tem um celular lá que fica lá com a conta do Corinthians e o Pix. Quem que pode mexer nisso? Tem o facial. Quando eu vou fazer as minhas, tem agora aqui, ó. Você tem que pôr o facial, tem que cadastrar o facial. Como que é o financeiro do Corinthians? Tenho uma puta curiosidade de saber. Conta PJ como qualquer outra. Mas, assim, você tem uma área lá onde você tem contas a pagar. Mas quantas pessoas têm a senha do banco? A senha do banco? 3 pessoas. Então, na época, era você? Não tinha. Você não tinha a senha? Você não tinha? Faço questão de não ter, cara. Eu não tenho que mexer na conta. Tá, você não tinha a senha. Lógico que não. Então, Caralho, você não tinha a senha, não? Cara, nunca tive senha, nunca tive token. Tal. Você não... Quem é que tem? O que o CFO tem que fazer, cara? Tudo menos olhar extrato, cara. Você faz, assim, você tem relatórios gerenciais que te mostram o que tem que ser feito. O processamento disso tá com contas a pagar, tá? Então, sei lá, quem que tinha, sei lá, o Gavioli, por exemplo, ele como superintendente financeiro, ele tinha a senha, né? Aí você tem 2 funcionários do contas a pagar que tem a senha. Então, quem faz o processamento é o pessoal da operação. Mas quem que botou o facial lá para transferir o dinheiro da comissão da PixBet? Foi algum funcionário do financeiro por ordens do Marcelo Mariano, segundo o que se apura, né? Como eu não estava lá, né? Desculpa te cortar, Daniel. Como eu não estava lá, tô falando assim, o que eu Mas falei... ninguém te avisou que iam fazer? Não. Isso realmente... Não ligaram, falaram, vem pra cá que os caras querem transferir uma grana aqui. E não custava nada ter ligado, né? Não custava nada ter mandado um WhatsApp. Coisa que acontece no Corinthians, velho. Falei assim, o cara veio aqui e mandou, a gente fez. Quanto foi esse valor? 1.400.000, duas notas fiscais, cada uma de 700 mil, né? E aí foi de onde originou todo o esquema, a questão da investigação, porque 1 milhão desse valor foi direcionado para uma conta de uma empresa fantasma, da dona Edna, né, lá de Peruíbe. Não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Tadinha da dona Edna. E aí gerou o inquérito, né? Logo depois do inquérito, as notícias foram explodindo. Pouco depois você sai, o Lee sai também. E Ele saiu antes até. outras pessoas vão saindo também.
Porque ficou aquela pressão em cima do Augusto de, pô, tiraram esse dinheiro do clube, foi pedido para pagar sem autorização do financeiro, o Marcelinho que fez isso, tá sob suspeição, seria melhor ele se defender fora da diretoria, não sai, então a gente sai. Como é que foi a sua saída, Rosala? Como é que você avisou o Augusto, você ligou para ele, você falou dessa transferência, ou o Marcelo Mariano ficava mandando em coisa que não era departamento dele? Não, eu tive uma série de discussões com o Marcelo na época. Ele tinha por hábito, sim, ir lá no financeiro e, assim, pagar isso, não pagar aquilo. Eu falei assim, cara, não vai lá não, vem aqui. É que minha sala era antes lá do pessoal do financeiro, né? E eu falei assim, cara, não vem aqui não, deixa o pessoal trabalhar. E ele? Ela falou assim, não, o presidente falou para eu... falei assim, fala para o presidente me ligar. Nunca ligou. É o que você falou da política, né? A política atrapalha cara, tudo. fala o presidente me ligar e fala assim, eu quero pagar fulano, não quero pagar Beltrano. Ele manda, a gente faz. Mas é ele. Mandando... É ele, não é você. Né? Mas essa ligação dele de falar assim, cara, não faz isso, faz o que o Marcelinho está falando, ele nunca fez. Tá? Mas assim, cara, quando você fala da saída, eu cheguei a pedir o desligamento 2 semanas antes de sair de fato, que foi no dia que o Augusto foi no Cross. Eu lembro. E ele fala no Cross que o Marcelinho ia lá no financeiro para evitar erros e que autorizava 30, 40 pagamentos por dia. Tá? Que não é verdade, cara. Então, quando eu chego para pedir demissão para o Augusto... Você assistiu isso? Né? Eu assisti. Você estava vendo ao vivo? Eu assisti ao vivo. Foi fritadaço. Eu assisti ao vivo na sala do Osmar Stabile. A gente estava assistindo junto. Aí quando ele fala isso, eu ainda olho para o Osmar, dou um sorriso, né? Meio amarelo. Ele falou assim, aí, né, os dois balançam a cabeça, não tinha o que falar. Né? E aí, quando ele chegou depois da entrevista, acho que foi até no próprio dia que o Sérgio Moura saiu. Jesus amado. O Sérgio Moura sai de manhã, ele vai para a entrevista de tarde, e eu estou esperando ele lá no Parque São Jorge para pedir demissão. Foram dias de caos, né? Cara, isso foi... Eu vou chutar que foi dia 23 de maio, cara. A gente era nessa época, então, do ano passado, né? Isso faz um ano. Aí eu entro na sala dele, na sala tava eu, ele, o Osmar e o Armando. Então ele, os vice e eu. Eu falei assim, presidente, você já me demitiu lá no podcast? Eu só vim formalizar. Não falei isso. Eu falei assim, Osmar, me ajuda. Não, você falou. A gente acabou de ver aqui, cara. Você falou, né? Enfim. E aí, vamos fazer diferente. Porque assim, já vinha reclamando de ingerência, de falta de autonomia. Já tinha tido essa conversa com ele. Eu já tinha falado para ele, e nessa época a relação estava bem desgastada, eu já tinha falado para ele, falei assim, Augusto, não tem condição da gente trabalhar junto sem a gente conversar. Impossível. Impossível. Qualquer esfera, velho. Impossível. Não, tudo bem. Mas aí, quando acontece isso, ele falou assim, cara, você vai ter autonomia, não vai mais ter ingerência na sua área. Não, teve aquele vídeo... Qual o adjetivo para aquilo? Constrangedor. Foi. Talvez. Né? Vergonha alheia um pouquinho. Constrangedor. Constrangedor. Você estava claramente desconfortável. Não, pelo amor de Deus, né? Enfim, foi feita uma última tentativa ali de... E aí, E aí, por acaso, na véspera do rompimento lá da VaiDebet, vem uma solicitação de acesso para uma pessoa que... para acessar um sistema que não deveria acessar, eu neguei a solicitação. Essa solicitação vai para o Marcelo Mariano... Desculpa, eles tiram da minha aprovação, mandam para a TI aprova, sobe para o Marcelinho, ele aprova, só que pelo sistema de aprovação volta para mim. Aí eu pego, imprimo tudo, mando para o Augusto e falo assim, a ingerência que eu falei que continuava, né, e eu tinha combinado com ele o seguinte, se acontecer de novo, eu vou deixar a carta no 5º andar,
com a Márcia e te ligo. Tá? Fiz isso, cara. Peguei a carta de demissão, subi no 5º andar, deixei com a Márcia. Liguei para ele, não atendeu, mandei uma mensagem para ele, olha, te desejo sorte. Né? Precisa da minha ajuda, conta comigo. Não. Aí ele mandou uma mensagem, ok, obrigado. E acabou assim. Ele te respondeu pelo menos, porque o Pantaleão, né? O Pantaleão falou aqui que nem respondeu o e-mail, ele respondeu, não, né? Ele me respondeu, sim. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Talvez tenha sido aquela mensagem automática que já fica... Ô, Rosala, deixa eu te perguntar um negócio. Você sai, né? Você sai no contexto de saída do movimento Corinthians Grande, de um modo geral, né? Saímos juntos, eu, o Alba. O Fabrício tinha saído dia 23. Preserva apenas o Armando porque ele foi eleito, né? Então não havia um cargo a renunciar, né? E você sai falando, né? Ao contrário do Lee, por exemplo, o Lee ele não fala depois. Até agora eu acho que ele não falou em lugar nenhum, né? Se eu não me engano. Ele saiu quietinho. Você sai falando e deixando claro que houve ingerências e que houve insatisfações e tudo mais. Parte da torcida, ela faz algumas críticas sobre a sua saída e sobre o modo como aconteceu. Tem gente que diz, por exemplo, que você deu as costas para o clube em um momento vulnerável, um momento de crise, e que o fato de você ter saído falando contribuiu para que esse caos aumentasse. Como que você pensa essas críticas que recebe da torcida? Olha, cara, primeiro, né, não faz o menor sentido você colocar o seu CPF ali, né, e coisas que a torcida não sabe, né? Você assina alguns contratos de antecipação como avalista. Tá? Enquanto eu estava lá, eu tinha 2 contratos de antecipação vigentes de 10 milhões cada um, eu assinando com o meu CPF. Se o clube não pagar, quem paga é você. Tá? Então é muito fácil você olhar de fora e falar assim, pô, o cara tá abandonando o barco. Assim, cara, disposição para ajudar o clube, disposição para me dedicar ao clube, e quem conviveu comigo sabe que eu chegava lá às 8h30 da manhã todo dia e ia embora às 8 da noite, né, e estava lá disponível para o clube, né, e eu sei quanto esse meu tempo vale no mercado. Tá? Agora, uma das condições que eu tive para poder me dedicar ao clube foi exatamente conquistar minha liberdade financeira em cima das coisas que eu fiz. Se tem uma coisa que eu não posso, de forma alguma, colocar em risco, é isso. Tá? Então, se eu não participo da tomada de decisão e se eu tenho que assinar com o meu CPF, muito fácil para quem está de fora olhar e falar assim, o cara abandonou o barco. Tá? Agora, eu entrei lá para fazer uma gestão técnica. Se eu não podia fazer a gestão técnica, se as minhas opiniões não eram recebidas, não tinha autonomia nenhuma. E assim, eu cheguei a ouvir de um monte de gente, falou assim, cara, não sai, que se você sair, o negócio explode. Quando eu falo isso para as pessoas da direção, eu falo assim, pô, você acredita nisso? Eu falei assim, não, cara, eu sei que não é verdade. Eu estou falando as coisas aqui e ninguém ouve. Então, se ninguém está ouvindo agora, eu sair e não falar, vai dar rigorosamente no mesmo. Tá? Então, a questão, ok, ela passa por autonomia e ingerência, mas no final do dia, é que você está lá como elemento decorativo. Você está lá emprestando a sua reputação pessoal para a gestão. E uma coisa que as mesmas pessoas que criticaram devem lembrar, né, eu falei da minha situação. Por que eu estou saindo? Não saí acusando ninguém de nada. Tá? São os meus motivos pessoais. Falei assim, cara, eu não tenho condição de continuar associando o meu CPF a esse modelo. Tá? Essa é a resposta que eu tenho para dar. Rosala, de uma forma geral, independentemente da gestão, das gestões, né? O Corinthians ele é movido a amadores. Você acha que tem muito amador ali que não tem capacidade e competência para gerir o Corinthians? A frase que eu gosto de usar é quando o pessoal fala assim, pô, o Corinthians não é para amador, né? Não é assim. O Corinthians não é para profissional. É o contrário.
Tá? Profissional tem dificuldade de se criar no meio. Então, o amadorismo impera, cara. E no final do dia, as decisões são tomadas com... É meio que Maquiavel é o príncipe, né? Quem manda não é o príncipe, quem manda é quem está em volta do príncipe. Você tem lá o núcleo duro de gestão do presidente e ele discute entre as pessoas, toma as decisões e implanta. E você acha que isso pode ser sanado futuramente nas próximas gestões que o Corinthians vier a ter? Ou a solução aí da pergunta que eu sei que ele tem montada sobre a SAF aí, que você pode aproveitar e já fazer? Eu posso te responder a primeira, que eu não tenho dúvida de que a solução passa por você ter uma camada profissional. Profissionalismo... Pessoas técnicas. Não, vamos falar de profissionalismo. Profissionalismo. Tá? Separa a camada estatutária da camada gerencial. Tá? Monta comitês, exemplo, um comitê de marketing, um comitê comercial, um comitê de futebol. Desses comitês fazem parte um estatutário, fazem parte um executivo, um profissional, tá? E eventualmente você tem ali o presidente ou o vice tomando decisões em comitê, validadas com todas as pessoas. Tá? Sem inventar a roda. Tá? Se vocês pegarem as sugestões da Ernst Young para o clube, uma das sugestões, não vou dizer que mas a ideia é sua. Não, cara, não é ideia. É boa prática de gestão. Constrói um modelo de governança que não existe hoje. Tá? Quem faz o que quando, quem toma a decisão, com que alçada. Revê isso ao longo do tempo, revisita os processos e monta um modelo empresarial para tocar um negócio que fatura 1,1 bi por ano, cara. Um negócio que fatura 1,1 bi por ano é diferente de quase tudo que você conhece. É muita grana, né? E é muita responsabilidade. Muita responsa também. Não dá para ficar... Você está falando de 1,1 bi por ano, você está falando de 1.000 pessoas que trabalham lá. Né? E quando você fala de futuro, né? Cara, você precisa de uma pessoa sentada naquela cadeira que tenha experiência de tocar um negócio desse tamanho, que tenha experiência de tocar uma equipe desse tamanho. Esse é o grande desafio. Né? Isso que eu volto a insistir assim, cara, a 82 não é mais do mesmo. Eu também não sou. Dani. Você acha que essa pergunta nem estava prevista, mas você acha que as comissões do Conselho Deliberativo poderiam ser um embrião desses comitês de gestão, de uma certa forma? Com a presença dos profissionais, talvez remontada? Então, eu acho que a questão aqui é a seguinte, acho que não. No conceito, na orientação, talvez sim. Mas o que as comissões qual é o limite das comissões do Conselho? Fiscalizar. Né? O que falta nesse contexto? Falta o elemento execução. Tá? Se você tivesse profissionais do Conselho e, de fato, as pessoas que compõem as comissões são profissionais de destaque nas suas áreas, se essas pessoas estivessem também envolvidas na execução, talvez a resposta para você fosse sim. Interessante. Tá? Mas do jeito que é formado hoje, o Conselho é um órgão fiscalizador, não é um órgão executivo. Sim. E aqui a gente está falando de profissionais que executem, sejam bem remunerados para isso. Tá? E a profissionalização passa por remuneração, passa por um plano de metas, passa por gestão de consequência, do tipo, se você não fez, eu troco você, e passa por gestão de premiação. Se você fez mais do que eu esperava, eu te bonifico, como em qualquer empresa desse tamanho. Boa. E a SAF, Dani? O que você tem separado aí de SAF na reta final aqui do nosso Deus Zebracast aqui, com Rosala Santoro. É da família do Rodrigo Santoro ou não? Só o shake. Só o shake. Só a caixa é igual ele é o lado feio da família.
São duas em uma, na verdade, porque hoje em dia tem se falado muito sobre um modelo Green Bay Packers, Legal. Né, para a SAF, que ali a torcida, na verdade... Como que é o modelo Green Bay Packers? Eu já não gosto do Green. Fala português. Mas fala posso? português. Deve. Posso? Tira o Green disso aí. Emenda já o Tá. fundo Arena, porque são dois modelos de arrecadação... Tá bom. O que é essa parada de Então Green vamos Bay lá. aí? O que é o modelo Green Bay Packers? O Green Bay Packers é um clube de futebol americano, né? Ele joga a NFL, Que National jogou Football na League. Neoquímica. Ele jogou na Neoquímica contra o Eagles, Philadelphia Eagles. né? Isso. A NFL, ela deve ser uma das 3 ligas mais valiosas do mundo. Tá? A Liga de Futebol Americano. Todos os clubes, todos os times que jogam Elas são na NFL... times, não são clubes, são né? Que a gente times, tem a mania de Ele, falar. ele só joga aquilo, ele não tem um Isso. clube associativo, né? Todos são times de dono, Sim, né? Os caras chamam até de franquias. isso. É uma franquia que a pessoa franqueada tem uma franquia da NFL, ele pode carregar a marca NFL, por isso que é franquia, mas ele é o dono do time. Ele contrata um CEO, ele contrata o técnico, o dono faz tudo sozinho, como numa SAF de dono que a gente conhece. Tá? O único time da NFL que não tem dono é o Green Bay Packers. E olha que coisa, Green Bay é uma cidade pequena, no estado de Wisconsin. Wisconsin. Estamos bilíngues aqui, hein? Ela tem 108 mil habitantes. É menor que a minha Pindamonhangaba. Eu sou de Taubaté, mas família do meu pai é de Pinda. E o Green Bay Packers, ele tem 540 mil acionistas. Esses acionistas estão em Green Bay. Os habitantes da cidade, os munícipes, são donos do time. Eles têm uma ação, cada um. Lógico, né? Quem quiser comprar. Mas ele tem acionistas espalhados nos Estados Unidos inteiro, porque ele tem fãs que não se limitam à cidade. Claro. Ele tem acionistas no Canadá, então isso é o grosso do acionista dele, mas ele tem acionista no mundo inteiro. Eu posso comprar agora uma Pô, ação do quando Green Bay. ele abre ele abre. uma tranche de venda, você pode entrar e comprar. Pô, que legal. Independente da quantidade de ações que você tem um voto. O que esse voto faz? Esse voto escolhe um conselho, que agora eu não lembro, são 3 ou 5 pessoas, eu juro que eu vou... Também não lembro. Mas são 3 ou 5 conselheiros que contratam um CEO para executar aquele plano. Se o CEO está indo mal, ele demite o CEO, contrata outro. Mas quem escolhe os conselheiros são os torcedores. Esse modelo conversa... Isso que eu ia te perguntar. Ele conversa com o DNA do Corinthians? Lá é outra cultura, Então, das pessoas, da maneira de se comportar. Como que seria isso aqui? Esse modelo conversa... Eu até acho que ele conversa com o DNA do Corinthians. Ele precisa ser estudado. Porque, assim, não é porque deu certo lá que vai dar certo aqui. Né? Como é que a gente coloca isso? Como é que a gente divulga isso? Como é que a gente Ou coloca manda o isso? Augusto lá pro Green Bay Packers para gerir um aninho lá. O que você acha que vai acontecer? Como é que fala? Pessoa... Vamos fazer um intercâmbio. Não. Técnico- Essa eu vou... Técnico, o meu advogado falou para não responder. People Technic. Vai lá. Brincadeiras à parte. Vamos lá, brincadeiras à parte, gente. De novo, tá? É um modelo que merece estudo, mas se funcionou lá não quer dizer que vai funcionar aqui. Mas, de fato, ele conversa com o DNA do clube na medida em que você fala assim, poxa, existe um modelo no qual isso acabaria com qualquer discussão de se o fiel torcedor vota ou não vota. É tal. que o torcedor tem autonomia. Isso acaba com a discussão de separar o futebol do clube. Né? Naturalmente, ele é separado. Quando você, diferente de você cobrar uma mensalidade para ser associado do clube, quando você compra uma ação, cara, vai na bolsa e compra uma ação. Você não tem que pagar mensalidade para aquela ação. Pelo contrário, quando a empresa dá lucro, você recebe dividendo. Então, mas aí, vou te contar uma coisa que passou na minha cabeça agora. O acionista, diferentemente de um cara que vai querer virar sócio do clube, a gente sabe como é brasileiro, né? Pode ter muito torcedor de outro time comprando e querendo prejudicar depois o Corinthians numa votação, alguma coisa. Você acha que não? Não, acho que não. Eu acho que os caras Não? não iam Você perder. acha que Não é não? possível, Acho que não. né?
Dá para evitar isso de algumas maneiras. Né? E assim... Não, pensei aqui agora isso no... Você tá... Gente, assim, o grande problema para mim, aí emendando com o Fundo Arena, né? Se você pensar, quando você fala do modelo Green Bay, você está falando de vender um pedaço do futebol do clube para a torcida. Tá? Vamos fazer um embrião com o Fundo Arena. Dói menos. Boa. E o Fundo Arena, ele tem potencial de ser distribuído na forma de fundo de investimento imobiliário e esse recurso quitar a Arena. Tá? Tem modelo para fazer isso. A gente chegou a ter conversas com fundos na Faria Lima que estariam dispostos a antecipar um recurso para o Corinthians, para ele fazer a quitação na Caixa. Tá? Esquece a Caixa, a Arena está quitada. Isso vira uma dívida com um fundo desses de special situations. Mas aí continua... Chique, tá quitada com a Caixa, mas não tá quitada... Não, a Arena está quitada. A Arena está quitada. Você não tem, mas é como se você tem um empréstimo... Você continua devendo para alguém. Você deixa de ter a Arena como garantia de um empréstimo como você tem hoje. Mas, por exemplo, esses fundos pediriam, por exemplo, a receita de TV como garantia. Tá? Faz sentido fazer isso? Por que não faria? Porque a taxa de juros que eles vão cobrar aqui é maior, vai custar financeiramente mais do que custa no que a gente tem hoje. Só que, por outro lado, quando você chega num banco e Gente, o banco faz feirão de quitação de cheque especial, cartão de crédito e tal. Então, você tem dúvida que essa dívida do clube, quando você olha o balanço da Caixa, não está lá numa perda irrecuperável? Precisa de toda essa engenharia financeira para pagar essa Arena? Eu, como leigo aqui, como uma pessoa que não entende absolutamente nada de finança, nada de dinheiro, que inclusive eu também não tenho, não é mais fácil? Pô, tem 40 mil pessoas por jogo, conta da segunda série, 40 mil pessoas por jogo, arrecadação, 3 milhões, 50% fica retido, vai pagar o boleto da Caixa, todo jogo. Não é mais fácil fazer isso? Já é assim. Então, acho que e não paga. Mas por que não paga? Porque não dá. Vamos lá. Você tem... Tá indo o dinheiro de cada jogo, porque não podia aparecer no placar lá. 1,5 milhão. No contrato com a Caixa, 50% da bilheteria deveria ser destinada para o Fundo Arena. Mas vai? Não. Então... Mas por que não? Porque você precisa desse dinheiro para outras coisas, cara. Mas caspe também. Vamos lá. Olha não, aqui. tá, mas assim, peraí. Se tivesse feito isso já faz tempo, já não estaria paga essa Arena? E aí você teria deixado de pagar outras coisas que custam muito mais caro, cara. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, eu te falo, se você pensar hoje, dinheiro de hoje... Então a minha ideia é ruim. Tá. Por isso que eu não trabalho no financeiro. A questão é a seguinte, cara, quando a sua ideia ela não é ruim, ela só... Por que ela não funciona? Porque a dívida da Arena, ela é uma das dívidas mais baratas que o Corinthians tem. As dívidas mais caras que a gente tem... Pensa o seguinte... Não, então agora... Vamos lá. Agora você... Olha que legal a provocação que você me fez. A dívida da Arena é o teu financiamento imobiliário. Sim. Tá? Você comprou uma casa, está lá financiada em 25 anos. Eu estou lá fazendo isso. Então, essa é a dívida da Arena. Tá? A outra dívida que a gente tem para pagar é a do cartão de crédito e do cheque especial, que é aquela que está vencida. Essa dívida do cartão de crédito e do cheque especial, o cáspita que você fez, é muito mais cara do que a dívida da Arena. Se você puder não pagar a Arena e usar todo... E a Arena é receita certa, né? Você vai sempre ter esse fluxo para pagar essas contas. Ela é receita certa, vírgula. Ela é receita certa durante, na média, 33 dias por ano. Tudo bem. Aí por ano você faz a conta de quanto dá. 33 dias por ano, são 33 jogos por ano na média do masculino. Tem jogo do feminino também, tá? Beleza. Arredonda para 35. Tá? Cara, a Arena ela tem outro viés. A Arena, se você não conseguir fazer a Arena virar um destino diário do corintiano... É isso.
Aquilo não vai ser viável nunca, cara. Se você pegar hoje na ponta do lápis, a Arena sem a dívida, sem ter que pagar o financiamento, ela é superavitária. Quando você coloca o financiamento, ela fica alguma coisa parecida com 50 milhões negativo por ano. E outras coisas da Arena não podiam pagar essa dívida? Não, tirando a bilheteria, royalties de venda de lanchonete. Tá tudo na conta. Essas coisas aí. Já tá na conta. Me contrata lá que eu vou. Última pergunta do Dani e depois a minha pra gente encerrar o papo com o Rosala aqui. À vontade, Dani. Vai você primeiro. Não sei o que... Tem 90 perguntas aí. Não, mas... Ele vai continuar a entrevista depois do programa. Se prepara. Dá carona pra ele que ele vai te entrevistando no caminho. Fechado. Não, vamos falar de uma questão sobre orçamento, então. Tá. O Corinthians vendeu quase 400 milhões... Não chegou a isso. 330 milhões de reais de jogadores ano passado. Uhum. Isso chegou a mais ou menos 30% da receita total. Tá. O clube pretendia no orçamento ter um valor bem menor do que isso em receita extraordinária. Como fazer o clube mudar essa dinâmica e depender menos de receita extraordinária? Esse é o famoso olhar para frente, o que a gente tem para fazer, né? Quando você olha a comparação do balanço do Corinthians com o balanço dos principais concorrentes, né, a gente está atrás, veja, a gente está atrás em arrecadação de ingresso. Desculpa, vou abrir um parênteses aqui. Você falou, todo jogo a gente vê lá no placar 3 milhões de reais de receita, né? Isso. Você pega um jogo no Allianz, ele dá de 4 a 5. Você pega um jogo no Maracanã, ele dá de 5 a 6. Tá? Então, existe uma defasagem de preço? Existe. Corrigir essa defasagem de preço, na minha opinião, passa por preservar aquilo que eu falei para vocês de norte, leste, superior e sul. Você tem ali como se fosse um anel acessível. Tá? E você vai reajustar o preço em outras áreas. Voltando. Patrocínio é uma linha que a gente recebe menos que os nossos competidores. Agora, a gente chegou perto, mas na linha de receita de patrocínio, tem luvas de assinatura da patrocinadora Master. Não está destacado no balanço quanto que foi de luva, quanto que foi de recorrente. Tá? O Corinthians engatinha em receita digital. Cara, se a gente tem 13 milhões de seguidores no Instagram, vamos contar para vocês sabem como é que monetiza isso. Então, existe oportunidade de monetizar essa receita. Cara, se a gente consegue, a gente não, né? Se o Gaviões consegue mobilizar a torcida, engajar a torcida para uma doação de 40 milhões, e a gente está falando o seguinte, compara uma doação de 40 milhões com uma arrecadação anual de jogos na ordem aí de 120 milhões. Cara, é 25% da arrecadação. Né? Então, receitas digitais. Que mais? Lojas do Corinthians. Cara, se você pegar a rede de lojas do fiel torcedor, ela está absolutamente defasada. Né? E ela diminuiu ao longo do tempo, ao invés de expandir. E essa eu posso falar de cadeira. Meu pai é um dos que quebrou tendo loja do Corinthians. A loja pequena do Corinthians, ela tem uma conta perversa de... você tem, ao mesmo tempo, um enxoval obrigatório da loja, tá? Combinado com um pedido mínimo. Então, você tem uma loja pequena, num shopping pequeno, assim, tem um chaveiro aqui, lançamento do Corinthians. Você tem que comprar 900. Chega uma caixa com 3 mil chaveiros, cara. E, porra, varejo é giro, né, gente? Então, o que você vai fazer? Você vai... uma vez o pai me ligou, falou assim, cara, eu faço o quê? Devolve. Não, mas tá no contrato. Eu falei assim, cara, você prefere brigar com o contrato ou quebrar? Né? Enfim, o modelo é ruim. Tá? A gente pode ficar aqui elencando oportunidades e oportunidades de expansão de receita. Agora,
No curto prazo, dificilmente o clube vai escapar de ter a venda de jogador como uma linha de receita. Existe uma discussão absolutamente pertinente na legislação que vai dizer o seguinte: você não vai mais considerar venda de atleta como receita operacional. A venda de atleta vai ser receita não operacional. Isso é uma venda de ativo. Que faz sentido. Tá? Mas, de qualquer jeito, vai ser uma receita que você vai usar para pagar a sua conta. Não muda o final do traço. Muda uma métrica só, né? Só muda a classificação. Tá? E, de novo, né, como a gente falou, se o Moscardo foi quem financiou o primeiro ano daquela janela do começo do ano, o segundo ano daquela janela vai depender de uma outra venda. E provavelmente deve ser o Bidon. Pode ser o Bidon. Pode ser. Então já faz a tua pergunta aí. Então, eu vi um vídeo seu ontem, você mencionou que o Corinthians deve mais ou menos em 2 bilhões e meio. 2.550. 2.550. A pergunta que eu tenho é simples. Eu tenho medo, eu vou falar por mim aqui como corintiano. O Corinthians pode falir com essa irresponsabilidade financeira que ronda o Parque São Jorge há, sei lá, 20 anos aí? Se fosse uma empresa, já tinha falido. Só não faliu porque é uma associação sem fins lucrativos. Mas não corre esse risco. Né? Cara... Ou de virar um Santa Cruz, então, igual o Ivan Moreira falou o risco é você perder competitividade, né? E quando você tem essa dívida, você tem aí alguma coisa na casa de 300 milhões por ano que você não está investindo no clube, que você não está pagando dívida, lógico, né? Você tem a dívida, né? Mas tem 300 milhões por ano que é como se você estivesse apostando uma corrida com os seus competidores com uma mochila de pedra nas costas, cara. Né? Conforme essa mochila vai aumentando, por isso que a minha grande provocação com aquela questão de endividamento versus dívida é que a gestão ela tem um indicador de performance para acompanhar. Se eu me proponho a acompanhar endividamento, eu deixo a dívida crescer. Exemplo, gestão do Ilho. O endividamento ficou constante em 900 milhões. A dívida cresceu 500 milhões no período. Tá? Quando a gente fala assim, eu vou acompanhar o endividamento, eu estou me dando, de novo, eu tenho recorde de receita e recorde de despesa. Quando eu falo de modelo, o modelo é o seguinte: se eu não me propor, ou não me propuser a enfrentar a questão da dívida e ficar olhando o endividamento, eu nunca vou resolver o problema, cara. Então a gente precisa olhar para a dívida e falar assim, cara, quanto eu vou pagar dessa dívida esse ano? O que eu preciso fazer em termos de crescimento de receita e controle de custo para pagar X% da dívida esse ano? Eu tenho que pagar o juro da dívida mais um pedacinho dela. E aí, quando me perguntam quanto tempo a gente demora para sair dessa situação. Se fizer tudo certo, cara, eu duvido que em menos de 3 mandatos a gente consiga sair. 3 mandatos, 9 anos. Não, 10 anos. 10 anos. Não consegue, cara. Não consegue. Porque assim, e por isso que eu defendo demais a questão do que falta para o Corinthians ser um projeto de clube, não um projeto de poder. Né? Não pode ser um negócio assim, entrou um grupo lá, puta, vamos ficar aqui 10 anos. Não é isso, cara. Se a gente não tiver um pacto ali dizendo com pessoas dispostas e pessoas que comprem a questão se eu não me livrar dessa dívida, eu não serei competitivo no tempo, e aí pior do que quebrar é você minguar. Né? Você passar por um momento onde você perde competitividade, depois de perder competitividade você perde protagonismo, depois você já não... Fica no relento, fica aí? jogado. E fica meio que por instrumentos. Isso. Ninguém quer isso, cara. E assim, a gente não vai escapar no futuro próximo, né? Tá se conversando aí da Libra e da LFU se juntarem numa liga única. Isso é uma realidade. Tá? Essa liga não vai escapar de ter regras de fair play financeiro. E aí, para todo mundo entender, né? Basicamente, o que esse nome bonito diz é que eu não posso gastar mais do que X% do que eu arrecadei o ano passado. Né? E no caso de quem tem dívida, é pior ainda. Né? Então, o cenário é extremamente desafiador olhando para frente.
Boa, Rosala. Para fechar aqui, então, tá muito comentado esses dias, principalmente na internet, o assunto Nike Adidas. Tá? O Corinthians estaria atrás da Adidas. Quanto é que pinga lá de dinheiro o Corinthians que vem da Nike? Ou não pinga mais nada? E eu sei que a sua área não era o contrato, mas você tem alguma informação do contrato da Nike, se pode ser quebrado, se era unilateral mesmo? Não, cara, o contrato da Nike, ele foi motivo lá de algumas conversas do marketing, né? Quanto pingava por ano, número gerencial 30 milhões. 30 milha. Alguma coisa da ordem de 30 milhões. E o que está sendo falado agora, que também estou sabendo... Não, Estou lendo as mesmas matérias que você. Internet, né? Estão falando de 100 milhões por ano. Bem melhor, hein? Então parece alguma coisa muito vantajosa para o clube. Agora, lá na época, se eu não me engano, do Roberto de Andrade, teve uma antecipação importante da Nike. Eu posso estar enganado, mas o Roberto antecipou valores da Nike lá naquela época até 2029. Então pode ser que esteja preso até 2029, ou se quiser sair tem que devolver. E pode ser, tem um monte de pode ser, né? Mas pode ser que a gente receba 30 milhões, porque parte a gente já recebeu. Tá? Então, fala assim, mas 30 com 100 é super desequilibrado. Só que ninguém está olhando que, de alguma forma, esse dinheiro já foi antecipado. Então o torcedor não teria que saber disso? Isso não teria que estar lá no... Isso é importante. Palavra super fácil de dizer e que o Corinthians tem uma dificuldade enorme em entregar a transparência, né? Não ia ter lá a transparência, na semana, o dia, não sei o quê. Era uma semana, depois virou um dia, e quando chegou o dia, falaram muito pouco. Não tem, a gente não sabe. Então a torcida não sabe. Vai ser um bom negócio? A gente não sabe. Eu sei que esse contrato é da Carla do Alibi, né? Da Nike. Nossa, antigaço, né? 2000 e pouquinho. 4 para 2005, é isso? Acho que é isso, 2004. 22 anos. Quando o Corinthians ganha o campeonato... Ela tá há 22 anos no o Corinthians. campeonato brasileiro 2005 com o Inter já era Nike. Aquele jogo, que já era Nike ali. Agora, somar 22, 2003. Não. 2003 não era Nike, que era, né? Topper, né? Era o Topper. Aí passa para Nike. Depois passa para Acho Nike. que é 2004. 2004. É isso, por aí. Ela vai fazer 22. Então... Tem que perguntar para Carla do Alibi. Por onde anda a Carla do Alibi? Vocês sabem, não? Ela aparece lá no clube, vai pegar um sol lá na piscina. Não duvido, viu? Será? Não duvido. Vamos ligar para... Agora eu gostei da camisa da Adidas, hein? Achei mais bonita. Vamos ligar para Carla do Alibi. Que camiseta serve? Não, os modelos lá na internet achei mais bonito, com as letras aqui assim, ó. Legal, pô. Gostei. Apareceu a Alemanha. É isso, por isso, de 90, né? Bonito. Gostei. É isso aí. Rosala Santoro, muito obrigado. Obrigado. Vamos agora ouvir um rock and roll. Tomar um vinho. Vai cantar esse final de semana ou não? Esse final de semana não, mas dia 11/6 tem Tom Jazz lá em Moema. Dia 11/6? Vamos lá. Opa, qual que é o nome da banda? Essa banda chama Backfire. Backfire? Backfire. Qual que é o repertório aí pra galera? Já vamos vender os ingressos. Pô. Tem Led Zeppelin, tem AC/DC, cara, tem um monte de coisa, cara. É capaz até de ter Rush, vai ter Lynyrd Skynyrd. Aí, coisa boa, cara. O Rosala é dos meus. Não é igual esse aqui, ó. Eu sou aqui, ó. Não, eu sou roqueiro, velho. Isso. Lógico que eu escuto, vou te mostrar no Spotify. Você só gosta de música sertaneja. Também, eu gosto. Gostou da conversa, Dani? Boa, produtiva. Obrigado, Bom gente. demais. Obrigado pela oportunidade, muito bom. Vai Sempre continuar bom. fazendo pergunta pra ele depois? Lógico que vai. Sobrou 3 aqui só, se você quiser esticar um pouquinho. Fala. Eu tenho... Cara, eu tenho... Ai, cara, Não, esqueci. Mas deixa eu só contar que eu tô aqui ainda. Não, fica tranquilo. Esse foi mais um Deus ZebraCast. Aqui com o Dani Kepler. Desculpa. Com o Dani Kepler lá da Central do Timão. Tamo junto, que é nóis. Hoje a participação do Rosala. Grande Estaremos Rosala, de volta grande Dani. na próxima semana, se Deus quiser. E vai, certo? Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.